Fala, fala, seus Maradona! Tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta. Suave, irmão. Tranquilidade, Rafa. Você tá bem? Estou bem também, graças a Deus. Vai de boné hoje, não? Hoje não, cara. Hoje eu vou com cabelos livres, leves, soltos. Cabelos aos ventos. É isso aí. Ao ar-condicionado, na verdade. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa maluquice aqui, nosso camarada queridão. Tudo bom, queridão? Fala, meu irmão. Tamo junto aí para mais um episódio daquele jeito, né, mano? Porra, hoje é um episódio especial pra caralho, velho. Do caralho. Vamos lá. E, Rafoca, fala pra gente quem é nosso convidado mais que especial de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Fabrício Martinelli. Seja muito bem-vindo, Fabrício, que é músico, DJ, produtor musical, videomaker, pai e tudo mais. Tudo que a vida precisar que a gente faça, nós dá um jeito de fazer, né? Caralho, que da hora, mano. Primeiramente, agradeço por ter aceitado aí trocar uma ideia com a gente. A gente manja muito aí da sua história no corre da música, aí desde lá do Fish e até hoje em dia. E pra gente tá sendo sensacional aí te conhecer melhor, trocar uma ideia e galera que tá assistindo aí poder te conhecer melhor também. Morou? Massa, obrigado mesmo, irmão. pelo espaço também. Eu já assisti vários episódios aqui. Eu falei, caralho, agora eu tô aqui nesse cenário. E, mano, da hora pelo convite. Eu amo falar, né, mano? Contar umas mentiras, né? Puta, obrigado pelo convite e o espaço também de poder contar minhas histórias aí. O queridão falou assim, não, mano, vou trazer o Fabrício. Eu falei, mentira. Caralho, é sério, velho? Porra, que foda, velho. Mas é isso, cara. Fazer um momento jabá rapidão aqui. Nosso parceiro, a gente tem uma parceria com a Skol. Você que tá procurando suplementação, já tá treinando, não sabe o que tomar, entra no site deles, tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site deles, você ganha 10% de desconto. E a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão também, que é um luthier aqui de São Paulo. Você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, não sabe o que fazer. Irmão, ele é aqui de São Paulo, tem o contato dele também, troca uma ideia com ele que ele manda bem pra caralho. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música autoral aqui de São Paulo. Já tocou no Cerveja Azul, mano? Já, muitas vezes. Cerveja Como não? Brilhando, né? Você não tocou no Cerveja Azul, você não é do rock de São Paulo, filho. A gente tem uma parceria com eles também, a gente sabe o que fazer no final de semana. E tem no Instagram deles ou no site www.cervejaazul.com. Tem uma banda que quer tocar numa estrutura da hora, entra lá no site deles, manda um salve lá que a galera vai ouvir seu som e vai marcar uma agenda lá pra vocês. E a gente tem uma parceria nova também com o Nando Vieira. Nando Vieira aí, que é barbeiro. Precisa aparecer, né? Que ele deu um sumiço aí. Não, ele vai colar, ele falou que vai colar essa semana que vem aí. Ele que cuida aí do visual da galera, tem barba aí, cabelo grande, que nem o meu. Enfim, vai lá, dá um salve nele que ele dá uma ajeitada no seu visual. Ele cuida do visual da galera aí. E tem nosso QR Code, gosta do nosso trampo, deixa um donate lá, sempre bom grado, deixa o like, compartilha. E tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? É isso, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. Lá a gente separa e deixa os melhores momentos do podcast aqui. E curte, compartilha, comenta e é isso aí. Tamo Rafoca, é isso aí. Manda bala, meu querido. É isso, Fabrício. Mano, como que a música entrou através dos seus ouvidos, mano? Vamos lá, Senta. Que você ouviu? Tem uma hora de podcast, dá pra Até falar? 3. Mano. O que você ouviu? Falou, mano, eu quero ser rockstar, mano. Não, Rockstar não foi Que eu bem sei que a você é muito fã de palavra. Legião, né? Tá vendo? Não pode resenhar antes, cara. Não pode. Se a gente resenha antes, já começa um monte de... Não, mas cara, ser rockstar não era bem a coisa, mas a vontade de tocar guitarra e falar, mano, isso aí deve ser da hora, rolou, né? Assim, eu não sou daqueles caras que você fala assim, não, minha mãe, meu pai, escutar, eu peguei os discos do meu pai. Assim, em termos, minha mãe e meu pai, eles gostavam muito de sertanejo. E ouviam muito... Minha mãe era, assim, fã do Chitãozinho Chororó, de ir no show e pedir pra ir no camarim tirar foto. Caralho. Naquela época não tinha meet and greet, né? Mas ela dava um jeito, entrava, falava com segurança e tirava foto. E em todo show que ela podia ir, tinha todos os discos e tal. E ela gostava dos Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, tá ligado? Tudo. Milionário José Rico e tal. Bruno Marrone também já não era mais... O quê? Bruno Marrone foi depois, né? Bruno Marrone já é depois. Aí eu cresci meio ouvindo isso. Então sábado de manhã ela botava esse som assim no talo ali. Eu acordava ouvindo um sertanejo, tá ligado? E ela gostava também de Enya. Não sei se você manja Enya, uma música que é world music, assim. Então, é um negócio meio... Enfim. E aí eu lembro do meu pai, ele já gostava um pouco de rock clássico, assim, ele já ouvia Beatles e eu não ligava muito. Eu falava, não sei, não tal. Cara, eu não sei quando foi, acho que foi uma coisa de amigos, assim, de escola, que, tipo,
veio aquela parada do grunge, né? Nos anos 90 e pouquinho ali, eu tinha 13, 14. E aí já tem aquela coisa da escola, do seu amigo ouvia e tal. E aí eu lembro que eu comecei, pô, é legal ouvir rock. Daí eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu ouvi em casa. E aí eu fui ver que meu pai tinha disco dos Beatles. E aí eu, tipo, isso aqui, legal e tal. E aí eu lembro muito que eu tinha um primo, assim, meio... Era primo da minha mãe, mais novo que ela. Ele era entre ela e eu, assim, de idade. E ele era o roqueirão, assim. Ele era meu vizinho e ele ficava ouvindo The Doors, Black Sabbath, Deep Purple. Ficou só rock clássico, né? E aí eu, tipo, pá, daí um dia, ô, primeiro que você tava ouvindo ali? Não, ouvindo Deep Purple, vou te emprestar esse disco, pá. Porra, Deep Purple, que da hora. Isso aí é o Black Sabbath, pá. Daí meu pai, eu acho que tinha um Black Sabbath lá também. E, cara, e aí eu comecei a falar, pô, isso é da hora. Comecei a ouvir. Comecei a gostar. Daí eu lembro que minha mãe comprou um vinil do Rock in Rio 2, coletânea, que foi em 92, acho, 91, Rock in Rio 2. Foi o primeiro depois daquele histórico lá do Queen, lá, de 85, Iron Maiden, pá. Esse foi de 85, acho que o outro foi de 89, né? Os dois. Então aí, né? pode ser, mas eu lembro que eu tava ali em 90 e pouco, daí ela, tipo, pá, apareceu com esse vinil coletânea do Rock in Rio 2. Porque ela comprou por causa do Ahá, sabe? Uma coisa assim. E aí tinha o quê? Fate No More nesse vinil. Tinha Guns N' Roses nesse vinil. Nata. E aí era uma coletânea, da som livre, manja. Um bagulho, uma pop que pode ser assim. Só que daí, pá, aí tocou um You Could Be Mine ali, do Guns, sabe? Então veio uma avalanche de coisas assim na época, sabe? Tipo, O Exterminador do Futuro, com a trilha do coisa. Passava o clipe no Fantástico, sabe? O Slash no November Rain. Aí você começou assim, porra. Aí veio o Hollywood Rock, que veio o Nirvana, o Alice in Chains e o Red Hot Chili Peppers. Acho que foi 91 ou 2. 91. Aí você fala, pá! Entendeu? Aí teve um belo dia, cara, que eu também comecei a gostar de Smashing Pumpkins. E aí eu lembro de ver um vídeo, não lembro nem como, porque não tinha YouTube na época, não sei como eu vi esse vídeo, não consigo ter a lembrança de como eu vi esse vídeo. Mas eu vi a porra de um vídeo do Billy Corgan tocando guitarra assim, fazendo um solo, tipo, pá, estoura a corda na mão dele, ele enrola a corda assim, consegue, a barulheira deu. Caralho, deve ser massa fazer isso aí, cara. Eu quero fazer isso aí. Tá ligado? E aí que nasceu essa parada. Vou tocar guitarra. Sabe? E aí é uma parada muito doida que eu sempre gosto de contar que não foi o Jimi Hendrix, tá ligado? Não foi o Ed Van Halen, não foi o Zakk Wylde, que na verdade nem tinha o Zakk Wylde, tava meio nascendo ali naquela época também, era o Randy Rhoads, esses heróis da guitarra, sabe, Eric Clapton. Não foi muito esses caras que me deram vontade de tocar guitarra, foi o Billy Corgan do Smashing Pumpkins, sabe? E aí, associado ao Black Sabbath também, que eu já amava, já era viciado, já pra mim era a primeira banda que eu tenho na minha vida como a banda da minha vida, assim. Por isso da SG? Claro. Claro. E que não é do Billy Corgan, tá vendo? Uma associação. E aí eu, tipo, não, SG é a coisa mais linda. E eu gostava da beleza estética dela. E aí, tipo, pá, SG. E a primeira guitarra que eu tive, assim, que eu comprei, né? Primeiro eu emprestei uma guitarra de um amigo, uma Strato, uma vermelha. Esqueci o nome, mas... sei lá, nacional, assim. E depois a primeira que eu comprei mesmo foi uma SG. SG Epiphone, que não dava pra ter a Gibson ainda. A Gibson eu fui comprar só no Fist, que daí no Fist já era uma coisa do tipo, agora tem uma banda e tal, mãe, me ajuda aí, agora tem uma banda, preciso de uma guitarra boa. Não que a Epiphone não fosse boa, mas, né, era um primeiro passo, assim, entre aspas. Cara, e daí eu posso ficar falando muito tempo, mas meio foi por aí. Eu morava... um detalhe importante é que eu morava em Pirassununga, né? Que é uma cidade interior, assim, 200 e poucos quilômetros daqui. E, mano, era diferente, né? Em 91, 93, 94, assim. Imagina naquela época pra chegar as coisas pra galera de lá, né? As informações, o CD, disco, achar uma loja de música lá. Cara, esse é um ponto importantíssimo, porque tinha uma loja de música lá que a gente frequentava, que era de um cara mais velho, que deve ter a minha idade que eu tenho hoje, sei lá, tá ligado? Que era o roqueirão da cidade, que sabia de tudo, era punk, já gostava das paradas. Não, ele era muito além. Eu, moleque, adolescente, né?
de fralda, basicamente, na música, e ele já era o cara que andava de coturno e pá, gostava das coisas. Aí depois eu fui descobrir que a loja dele era como se fosse uma cópia, assim, ele queria fazer, né, uma cópia de uma loja da Galeria do Rock. Só que eu fui descobrir isso depois de anos, que é a primeira vez que eu vim pra Galeria do Rock. Tipo, veio pra São Paulo e falou, nossa, acho que vou tentar fazer isso lá em Pirassununga. E ele meio que conseguia, cara. Ele tinha disco de tudo lá, assim, e as bandas que a gente gostava. Então daí a gente já tava gostando de uns metal, mas era assim, era tudo o mainstream do mainstream, sabe? Eu nunca fui do metaleiro de falar assim, eu gosto de Voivod, de Carcass, de não sei o quê. Não, mano, eu gostava, Como, né, de chegar eu essa gostava informação? do Metallica, do Slayer e do Megadeth, e, entendeu? E do Pantera. Não, Pantera era uma parada assim que, tipo... E aí, eu lembro que a gente ia na loja desse cara e ficava a tarde inteira lá. Ô, vamos ver esse disco Pantera. Daí eu tinha um amigo muito próximo, assim, meu, que era grudado comigo, que era o Thiago Carandino Franco. Salve. A gente ia lá junto e ficava assim, compra esse disco que eu compro o outro. E aí depois a gente fica trocando. Era assim, mano. Então, assim, compra o Vulgar Display of Power que eu vou comprar o Cowboys from Hell. E aí nós ouve, daí passa um mês, depois a gente troca. Aí empresta um pro outro, fica ouvindo. Puta, mano, eu gostei mais desse do que do seu, do que do meu. Não, fica um pouco aí, depois troca. Então, era isso, mano, sabe? É muito diferente do que você falar assim, saiu o disco novo do bagulho. Pá, deu aqui, ouvi e tal. Não é que eu amo também hoje, mas era muito diferente esse lance do amor à música por conta disso. É porque era mais difícil de você conseguir o disco pra ouvir, né? Então você dava mais valor, você escutava É. aquilo de cabo a rabo, né? Mano, total. E tinha um lance que, assim, a gente descobria as coisas por revista. A internet estava começando ali, mas lá em Pirassununga não tinha internet ainda. Realmente era tudo mato. Eu fui acessar a internet quando eu quando me mudei pra Jundiaí. Isso já foi em 97, 8, eu já tinha 17 anos, assim. Lá em Pirassununga nem tinha internet, mano. Não tinha MTV. Não tinha TV a cabo lá. Não tinha TV a cabo lá. Então, um dos grandes acessos que eu tive a muitas bandas alternativas, assim, tipo Helmet, sei lá, o Biohazard, que é uma banda que eu pirei durante muito tempo como a banda da minha vida. White Zombie era uma banda da minha vida. Várias coisas da MTV dos anos 90. Foi um cara, olha só como era. Um cara que a gente fez amizade que veio de Piracicaba, que Piracicaba é uma cidade interior, mas perto de Pirassununga é a capital. O cara veio de Piracicaba e ele lá tinha MTV, tinha TV a cabo. Aí ele trouxe uma VHS gravado com um monte de clipe. E aí a gente assistia essa fita VHS. Porra, mano. Eu nunca vou esquecer do dia que eu assisti essa fita VHS com 15 bandas que eu nunca tinha ouvido falar. E o clipe, né? E já era o visual do clipe já era um bagulho muito impressionante, né? Sim. Pra quem só ouvia o disco. E, mano, eu falo isso hoje, parece que eu tô falando, parece que eu sou um homem das pedras pro moleque, né? Talvez um moleque não vai entender isso, mas era assim, né, mano? Vocês também não são tão novinhos assim pra lembrar que era meio assim, né? Eu tenho 23, talvez eu peguei. Então, Peguei a finaleira, eu acho. Não, e assim, mas era puta, foda era mesmo, foda, cara. E aí, só pra terminar essa história, primeira vez que eu vim na galeria... Então, o Smashing Pumpkins, que eu virei a banda que fez eu querer tocar guitarra. Eu conheci lendo uma revista de rock, era Rock Brigade, a Bis, Rock Brigade, tinha várias ali, tinha umas mais de metal que eu não lembro o nome agora. E a gente comprava, né? Era a nossa fonte mesmo. Aí tinha lá resenhas de discos. E aí, no final, né, tinha entrevista com as bandas, o quê, informação, disco novo de fulano e tal, e no final, resenha de lançamento de disco. E eu lembro de ler uma resenha sobre o Smashing Pumpkins, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí falava assim, a banda queridinha dos metaleiros, porque é barulhento e é quieto ao mesmo tempo, é suave e barulhento ao mesmo tempo. A banda preferida do Kirk Hammett do Metallica. Pronto, vou ouvir. Era assim, mano. Sim. Tá ligado? O último episódio. Primeira vez que eu vim pra Galeria do Rock. Eu devia ter 15 anos. E aí, assim, juntei mesadinha de dinheiro ali, de tipo... minha mãe dava dinheiro pra comprar um lanche na escola. Não comia o lanche na escola e guardava ali. Nem era real ainda, se bobear. Ou tava começando a virar o real. Não era real ali, acho que ainda. Sei lá. Real é de 94. Então pode ser. Comecinho do real. Juntava ali, vamos supor, 5 reais, 15 reais. Juntava ali, mano, juntei 100. Pô, dá pra ir na galeria comprar 2 discos, 3 discos. Aí eu pegava um busão lá, 5 horas da manhã, e era 3 horas de busão pra chegar aqui. Chegava 8 horas da manhã aqui.
E eu tô falando que eu fiz isso várias vezes, mas a primeira vez que eu fiz, imagina, mano, moleque, primeira vez que eu vim pra São Paulo, meu pai, não, pega o metrô tal, desce na República, desce o quê? Anotando no papel. E aí, tipo, desce não sei o quê, pega o Tietê, desce na República. Aventura, né? Mano, Tipo, mano, moleque do interior. Aí eu vim aqui, pá, cheguei na galeria, aí, pô, vou comprar o Roots do Sepultura, vou comprar não sei o quê, vou comprar... Aí eu lembro de ter visto numa revista, tipo, a banda nova do fulano, que era da banda do fulano X, não sei o quê, Machine Head. Uma banda de metal que eu amo demais até hoje, assim. Acho, tipo, enfim. Outro capítulo à parte. Aí eu vi lá o CD do Machine Head. Mano, será que é bom o Machine Head? Puta, eu não sei, mas o Max Cavaleira gosta. Falou que é massa. Puta, eu vou comprar, mano. Comprei o CD do Machine Head. Comprar o CD do Machine Head. Mano, até arrepia de lembrar, mano. Eu vou falar isso várias vezes, porque várias coisas me arrepiam de lembrar. Fica à vontade. Não, comprei o CD do Machine Head. Comprei o CD do Machine Head. Voltei na mochila. 3 horas de viagem pra voltar pra Pirassununga. Chega em Pirassununga 8, 9 horas da noite. Volta pra casa cansado e tal. O único som da minha casa era na sala. Vai dormir. No outro dia vai pra escola. Depois volta da escola. A hora que minha mãe saiu pro trabalho, eu botei pra tocar o CD do Machine Head. Mano, você pensa? Eu comprei um CD, eu fui ouvir quase 24 horas depois. Hoje em dia, você demora 15 segundos. Vou contar, ó. Abre, pá, dá 15 segundos, você ouve o disco que você quer. Mano, isso é uma viagem, cara. Isso é um negócio que dá um valor pra música que, enfim... Sim. Não vamos entrar nessa de papo de velho, mas infelizmente a gente perdeu, né? Sim. E era uma parada viagem isso, assim, esse lance. E aí você veio pra Jundiaí com 18 anos, você falou? 17? Mas você veio morar? Então, sua família mudou pra cá a ou você minha veio família sozinho? mudou. A minha mãe trabalhava no Banco do Brasil e ela teve que se transferir, assim, ou ela ia ser despedida ou eu ia transferir. Tá, ela escolheu Jundiaí. Nem sei porquê, do nada. Escolheu Jundiaí, dentro das opções que ela tinha. Olha que viagem. E eu não queria vir, fiquei mal, fiquei em crise, porque eu já tinha minha bandinha lá em Pirassununga, a primeira bandinha que eu tive, que era de cover, assim. E aí eu, pô, adolescente, mano, com os amigos, já as menininhas. Você aí a nasceu lá, você bandinha. cresceu lá, né? Sua vida era lá. Né? Eu tinha, essa bandinha era legal, mano. Era eu, não sei se vocês conhecem o Chuck Hipólito. Sim, claro. Ele era o vocalista e guitarrista dessa banda, ele é meu amigo de infância, assim. A primeira Sério, banda que eu tive velho? na vida, ele era de Pirassununga também. Caraca! Esse Carandina que eu falei que a gente trocava os discos. Então eram os meus melhores amigos de pré-primário, tocando junto, e tocando os covers do Nirvana, dos Smashing Pumpkins, Metallica, não sei o que, tocava cover, era cover. Não tinha essa onda de falar assim, vou fazer uma banda autoral. Naquela época, naquela cidade. Era muito difícil. Enfim. Corta tudo, vai pra Jundiaí. Mano, que porra de Jundiaí, mano? Que cidade é essa? Por quê? Aonde? Vamos pra São Paulo. Não, São Paulo é perigoso, sei lá o quê. Tá bom, mano. Cheguei aqui mal, fiquei deprê. Fiquei mal sozinho e, mano, não encontrava ninguém. Enfim, aí cortando muito o caminho, de tanto sair sozinho, encontrar não sei o quê, conheci uma menina que, tipo, comecei a ficar meio namorar, ela era a melhor amiga do Nick. Tá ligado? E aí, tipo, vamos no show. Aí vi o Fist tocando, né? E não só o Fist, várias bandas daquela época ali tinham Positive System, que era de Salto. Tinha várias fitas ali acontecendo já. Veio, na época, tipo, vinha Blind Pigs, Dead Fish, tocando lá nos lugares meio grandinho lá com o Fist. E aí eu era guitarrista, mas eu já não tinha mais aquela minha banda lá, já não tinha mais essa conexão com a banda lá, com o Pirassununga, e eu tava meio parado. E aí eu, putz, mano, que da hora. E aí foi onde eu conheci o punk rock, na real. Eu era do metal, era do alternativo, do grunge. E aí eu conheci o punk rock meio quase já nesse meio do caminho, assim, que assim, tem esse disco aqui que um amigo comprou na loja, que é o que eu falei, a gente não tinha acesso. Então, o Thiago comprou o disco do Bad Religion. Vamos ouvir. Legal. Sabe? Aí eu lembro do Mussarela, vocês conhecem o Mussarela? Sim. Aí eu sempre conto isso também, que eu fui num show que era Metallica Cover, e Mussarelas abrindo. E aí o Chuck já era fanático por Ramones, e eu achava ruim, achava punk rock ruim, assim, era tipo metal, só de Pantera, punk rock era uma bosta. E aí, tipo, eu fui lá, e aí eu abri o Mussarelas, aí eu vi o Mussarelas, mano, e eu falei, mas isso é punk rock? Então é da hora. E aí eu comecei a gostar de punk rock por causa do Mussarelas. Então pra mim a melhor banda de punk rock da galáxia não é o Ramones, é o Mussarelas, entendeu?
E aí eu vim pra Jundiaí, eu tô nesse contexto de Jundiaí. E, cara, eu não lembro muito bem como a gente se conheceu, ficou amigo. Eu acho que muito por causa dessa menina que eu namorei, a Ana Laura e tal, que era amiga do Nick, melhor amiga do Nick. E quando eu vi, tipo assim, ô, mano, você não quer tocar? E aí eles falaram do baixista. Eu nunca tinha tocado baixo, não sabia tocar baixo, mas saca? Guitarrista sabe tocar baixo, né? Assim, não vou falar isso pro Flea, Quando você né? aprende a tocar guitarra, Mas um punk rock, o guitarrista se vira no baixo, né? Ah, vamos. Aí eu fiz um show no baixo. Bom, não sei se eu tô também já cortando todo o caminho. Fica à vontade, também, não, que fica à vocês iam vontade, pô. perguntar. Não. Chegando no... É, a gente já Tô chega- adorando, É que você falou continua. Jundiaí, eu já vim. Não, mas eu já perguntei propositalmente. Eu já vim no trem de Jundiaí, já. Exatamente, eu já ia chegar ali mesmo. E aí eu fiz um show tocando baixo só. Foi legal, mas eu falei, puta, mano, não é meu instrumento, mano. Não é meu instrumento, eu não nasci pra ser um baixista, assim, sei lá. Eu até penso se eu tocasse numa banda meio diferentona, meio groovada, assim, não de fazer slap, tipo um Red Hot, mas tal, eu acho que eu curtiria tocar um baixo, mas tocar bem, acho que não. Falei, mano, acho que eu vou... não dá pra mim mesmo, valeu, tal, mas eu... Não, mano, mas então você tem que... Não, mas você não pode sair, mano. Vamos aí. Ah, então eu vou tocar baixo e você toca outra guitarra. Vamos inventar uns arranjos aí pra você tocar outra guitarra. Mas no começo ali o. Foi aí que eu... Aí, pá, entrei no Fist. Plum, capítulo 2. Mas ali no começo o Nick não tocava baixo? Ele era. Não, então, Ele só ele- cantava só. Ele só cantava. Hum. E era o guitarra, o Mirtão, um baixista que eu não lembro o nome agora, e o batera. Aí o Também baixista não já lembro. saída, foi nessa que chamaram O pra entrar. baixista saiu, e aí, pô, você quer tocar? Ah, quero. Tá sozinho lá, meus primeiros amigos de Jundiaí. E o Fist, cara, o Fist ali naquela época, ele era uma marca da cidade, assim, dentro desse nicho do punk rock, desse nicho underground. Era uma banda que... Puta, mano, e eu achava da hora ver o show, assim, deles, né? Eu achava muito, muito massa. E aí, claro que eu vou, vamos aí. Eu sou um cara que até hoje, assim, a porta abre, não é exatamente a porta que eu queria, mas dá pra passar ali por um lugar mais legal. Eu vou, cara, né? Então, vamos tocar. E aí eu fiz esse show. Aí quando eu fiz esse show, eu falei, ah, puta, mano, eu não vou ser feliz tocando esse instrumento. Foi quando a gente conversou e eles falaram, o Nick vai falar, ah, mano, então eu vou experimentar tocar baixo. E você toca uma segunda guitarra, vira no FX, porque era sonho dele, né? Então, ele era tudo que ele queria pra botar o nome de Fat Nick. Tá ligado? Desculpa, obrigado, né? De nada, Nick. Não, tô falando isso da minha cabeça Sim, de sim, zoeira, sim. mas sim, porque ele falou, ah, vamos fazer no FX, então. Melancholy, né? Então, e foi daí que virou essa formação, tá ligado? Aí eu lembro que acho que trocou o batera. Eu não lembro quem era o batera antes também, mano. Eu tenho uma memória meio vaga desse momento. aquela- Eu lembro do Mirtão muito e do Nick, mas eu não lembro do batera e do Não era baixo. o Ale? Ale. Era o Ale. E o baixista? Quem que era o baixista? Isso aí já- Era o Ale, era um batera. E aí depois entrou o Juca, que foi o cara que gravou Finais Iguais, que era um puta batera. Ele era um pouco mais velho que nós, assim, mais velho. E eu tinha 19, dele tinha 22, assim, né? Mas ele era um cara que a gente falava, ô, os caras tocam pra caralho de óculos, né? Meio nerdinho assim, toca pra caralho. E, mano, Aquela demo lá do Fish lá, você gravou ela? qual demo? Tem Maria Que Joana, tinha? que tem- Pra mim, pra nós, pra vocês. Não. Essa de 97, né? Você não tá mais. Eu entrei na banda nessa época aí, eu lembro de ter a fitinha, lembro de ver os shows, lembro de toda essa cena aí. Eu ia sozinho, cara. Eu ia sozinho nos rolês, ficava lá atrás, assim, ó, tipo, pô, alguém vem ser meu amigo, tá ligado? Mano, tímido pra caralho, mano. Tímido pra caralho, moleque do interior, mais interior que Jundiaí, E né? pior que assim, né, mano? Daquela época não tinha como você fazer amizade se você não fizesse isso. Se você não saísse pra É. conhecer gente. Mesmo que você fosse tímido pra caralho, Mas assim. uma eu época era- sem rede social, não tinha. Você tinha que Cara, sair pra conhecer, tinha tinha que nada- socializar. Eu era era tímido pra foda. caralho. Eu era da roça mesmo. Agora eles falam, ah, o punk rock da roça. Eu falei, mano, que roça, mano? Vocês são capital aqui perto de mim. E o que me ajudou, acho que é que eu já tinha feito 18. E aí eu comecei a dirigir. Minha mãe e meu pai deixavam eu pegar o carro e sair assim. E aí eu ia de carro nos rolês, sozinho. Descobria, nem lembro como também. Eu acho que aí já tinha internet. Aí eu já tava nas internet, tinha uns Mirk, tinha uns bagulho assim, tinha um sitezinho meio tosco lá de bala, que mostrava a agenda.
talvez o próprio Fist já tinha um site. O Nick sempre foi designer de internet, de sei lá o quê. Desculpa se eu falar alguma merda, mas ele sempre foi desenvolvedor, assim, de sites, o quê, de design. Então eu descobria e ia. E ficava lá no cantinho, né? Aí isso que eu falei, até que em algum momento rolou esse encontro com essa minha namorada ali que eu fiz, e daí eu fiquei amigo do... daí a história é essa daí. Mas... Aí, então, daí já tinha esse disco aí. Só que acho que quando o Nick lançou o disco mesmo em si, ele era só um disco da própria demo, assim. Tinha a fitinha e aí, vamos lançar um CD. Antes de lançar o Finais Iguais, porque era um momento meio de... Vamos lançar qualquer coisa aqui pra dar um tempo, assim. E acho que tá meu nome lá, mas eu não gravei, assim. Eu acho que tá meu nome lá. Naquele disquinho do Pra Mim, Pra Nós, Pro Seis lá. Que era uma fita, mano. Era uma fita que o cara passou por um CDR ali. Eu lembro que era a caixinha do CDR fininha ainda. Era um... eu lembro que a ideia, assim, não é pra ser um CD, é pra ser só uma demo meio... Pra levar nos lugares. Meio paralela, assim, meio... Entendi. transição, assim, sabe? E gravar o Finais, mano. Só antes de você falar de gravar o Finais, desculpa, Rafa, foi você que fez o riff de 21? Foi. Pronto, pode continuar. Eu lembro do Nick falar aqui, né? E como que foi a produção dele? Eu vi que, acho que muita coisa ali foi sua, né? De arranjo ali. Pelo menos o que eu lembro que a gente conversou com o Nick aqui. Tem Então, muita coisa ali que é você muito louco, trouxe, porque assim, né? eu falei, eu conheci esse podcast porque o Nick veio aqui. Tanto que lá você tá o melhor guitarrista, né? É isso? Mas era uma zoeira, né? Era uma zoeira total por conta do Mirto, porque o Mirto, cara, é uma figura, mano. O Mirto é uma figura indescritível, assim. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas... Cara, Ele é muito amigo do Crildo, né? O Mirto é único, assim, velho. É um ser ímpar, assim, cara. E, mano, não é humildade, não é nada assim. Ele era o melhor guitarrista. Porque ele é o cara... Eu falei, eu era um cara que tava chegando, engatinhando nesse cenário. Conhecendo essas bandas, conhecendo o NoFX. Essa namorada que eu tive, que é a Ana Laura, ela foi minha bíblia, assim, do NoFX, do Bad Religion, do Pennywise, do Melancholy. Mano, até ali eu não tinha escutado nada disso, não sabia o que era. E é tipo, eu tava aprendendo a dar palhetada, assim, sabe assim? E o Mirtão já tava anos-luz nessa frente, já tocava numa banda que era isso. Então eu fui aprendendo com ele, né? Só que o que eu acho, a minha visão assim, é que eu trouxe também uma musicalidade que não era deles ali. Que era uma musicalidade mais de um rockão mais solto, mais grunge, mais... Sei lá. Que você pega o Pra Mim, Pra Nós, Pra Mim, Pra Nós, Pra Você, desculpa. Você vê que é uma coisa bem Ramones ali, bem secão, né? E no final já tem bastante, já tá a vara, tem uns harmônicos ali, tem uns solinhos. Então, é isso que eu tava falando, que eu conheci esse podcast aqui porque o Nick me mandou assim, no dia seguinte, acho, sei lá, que saiu, ele falou, só mandou um link assim, falou assim, assiste aí, falei bem de você pra caralho. Aí eu fui assistir, eu fiquei até emocionado, mano, porque ele falou, não, Fabrício, eu tô, não sei o quê. E ele falou um bagulho que me marcou demais, mano. Eu quase chorei na hora, de verdade mesmo, não tô falando de mentira, meu olho ficou meio cheio assim, porque hoje eu posso, sei lá, acho que eu sou um produtor musical, né? Pelo menos eu estudo, tô tentando produzir o disco da minha banda agora e tal. Eu tô engatinhando, mas, né? E ele falou uma parada que é o que eu vejo muito que eu faço hoje. Que ele falou assim, não, o Fabrício era o cara que pegava e olhava e falava assim, não, mas vamos fazer isso aqui melhor. Vamos lapidar aqui. Pega isso aqui e faz 2 tempos, 4 tempos, né? Não era o cara que compunha, mas era o cara que pegava, olhava e falava, vamos lapidar. O trabalho do produtor, né? Então, e aí eu falei, caralho, mano. Se pá, eu já tinha isso dentro de mim em 2000, 99, 2000, que foi esse disco, eu acho. 2001 que saiu, né? A gente deve ter gravado em 2000. E nem sabia, né? Enfim, mas é só um detalhe. E aí eu lembro de trazer arranjo. É isso, do tipo assim, tem 2 guitarras, mete oitavo, mete umas coisas. E eu não, mano, eu nem era bom assim, não tocava. Não seja modesto. Não, mas é isso que eu tô falando, não é de modesto, é porque eu tenho uma lembrança muito clara que eu tava muito aprendendo. Mas, mano, meio que a gente foi junto, assim, a gente aprendeu junto, a gente foi crescendo junto e rolava uma conexão muito forte, eu e o Mirtão, assim, do tipo... Mano, você vai fazer isso aqui, então vamos fazer isso aqui, eu vou fazer ali, vou fazer aqui, sabe? E eu lembro que, e teve as bíblias, né?
A Bíblia do Finais Iguais é o Melancholy. Não é o Penny Bridge Pioneers. É o Penny Bridge Pioneers, o primeiro amarelinho, Sim, né? sim. Depois veio o Home From Home, mas o Penny Bridge Pioneers do Melancholy foi a minha Bíblia. Eu lembro de levar o disco pro produtor lá, que era o Paulo Montoaro, eu não lembro o sobrenome dele, mas Paulo. Montaram alguma coisa assim. Montaro, Nunca mais encontrei ele, mas uma figura, uma gente boa e tal. Também era um paizão que pegou nós, assim, uma banda, né? Tipo, o cara, paciência, não, vamos gravar direito, vamos fazer direito, faz de novo. Pô, primeira vez que eu toquei no estúdio, primeira vez que eu entrei no estúdio pra fazer uma guitarra autoral. Eu não sabia o que é isso, mano. Por isso que eu tô falando, o Mirtão era o melhor guitarra, porque ele já tinha feito isso várias vezes. E a primeira vez, eu era literalmente um bebê ali. E eu lembro de levar esse disco, eu falei, mano, eu quero que a minha guitarra soe desse jeito. Mas pra isso precisa ter um ampli e tal, não sei o quê. E a guitarra. E eu lembro que, não sei se foi exatamente nessa época da gravação do estúdio, que aí o dólar era 1 pra 1, mano. Começo do real. Não, na verdade já era mais, né? Porque foi 2000. 99, eu comprei a minha guitarra em 2000. E a gente falou, mano. E aí, sei lá, mano, eu tinha o dinheiro, minha mãe me ajudou. Foi uma coisa assim que eu não lembro exatamente. Aquela emoção de gravar o primeiro disco. Tipo, Mano, você falou. essa fita é louca que eu vou contar. Eu falei, mãe, eu preciso gravar o disco. Fiz, tá? Ela, né? Minha mãe e meu pai sempre me apoiaram, assim, dentro do possível. E sempre, pô, entenderam o que tava acontecendo, do tipo, vamos aí. Não é aquela coisa do tipo, ai, meu filho, faz o que você quiser, não. É tipo, ela via o que tava acontecendo, né? Meu pai também. E falava, tá, então a gente consegue, vamos te ajudar, né? Vamos comprar uma Gibson SG, que era meu sonho. Tinha Epiphone. Mano, eu paguei R$1.900 na Gibson. Hoje ela custa mais de 10, né? Porque o dólar era 1 pra 1. Sim. Ou 1,2 pra 1. 1,50, Era um negócio mais ou menos ridículo, isso. E aí, mano, vocês não vão acreditar que eu falei pro Mirtão assim, não, vou comprar um SG, vamos comprar um SG. Pô, e o Mirtão, então, isso que eu falei, o Mirtão é um cara único, ele falou assim, pô, se pau eu também vou, tá ligado? Não era assim. Isso é muito do Mirtão, assim, tá ligado? É muito. E, cara, ele tinha uma condição melhor, assim, eu nem lembro porquê, mas ele tinha mais grana, assim, família, assim, que ele tinha uma condição melhor que nós, tudo ali, assim, e ele falou, pá, se pau eu também vou. E, mano, vocês não vão acreditar, a gente não combinou. Te juro por tudo. Pode trazer ele aqui. A gente não combinou. Mas eu cheguei na Teodoro Sampaio, num sábado de manhã, pra comprar a minha fucking SG, que eu tenho até hoje, a minha guitarra que eu tenho até hoje. Tem 25 anos essa guitarra. É a minha melhor guitarra. Enfim, bom, esse é outro capítulo. Mas, enfim. Cheguei lá pra comprar. Quem eu encontro na loja... Olha assim, eu quero essa daqui. A única SG vermelha que tinha na loja. O cara tava pegando na mão e eu falei assim, mano, e aí? Firmeza? Dele, então, eu vim comprar uma guitarra. Eu falei, mano, mas no caso você tá pegando a minha guitarra dos sonhos, que eu sonhei, esperei a vida inteira pra comprar. Ele falou, é mesmo? Não, mas não tem duas. Aí eu falei, não, pode comprar igual, não tem problema, não é isso. Mas, mano, só tinha uma. Puta, vermelha. Cara. E ele falou, não, mas não, mano, não quero, não vou tesourar, não sei o que, não, vamos dar uma olhada. E aí, não lembro muito mais do desdobramento disso, mas daí ele achou uma que era voodoo, que era preta, que era animal também. Se bobear, melhor que a minha, assim. A minha era standard, mas eu gostava da estética, da cor, do Tony Iommi e tal. A clássica, né? E aí ele achou essa preta aí, que era um modelo que tinha acabado de sair, que é cabulosa, puta som também. Falei, se bobear até melhor que a minha, assim, mais poderosa, assim, mas era uma preta. E aí ele ficou feliz com ela. Não, vou comprar essa aqui, mas da outra, de boa, sem brigas. Não vou comprar. Mano, foi assim, boa, né, cara. Foi assim, do tipo... Tem uma foto, velho. Eu não sei se eu vou achar essa foto assim tão fácil, mas eu lembro muito dela, que nós dois na frente da loja, assim, cada um com essa caixa da Gibson, assim. E a gente foi pro estúdio gravar o disco com elas, né? E acho que o Paulo conseguiu um JCM 900, que na época também não era assim, qualquer um tem um JCM 900, sabe? Vamos chegar no som do Melancholy, porra, sabe? Uhum. E, cara, modéstia à parte, não acho que é o som do Melancholy, mas a gente se inspirou muito e ficou ali, oitavinha, para onde dá pra enfiar uma oitavinha, onde dá pra enfiar uma melodia. Eu pensava muito nisso, assim. Mano, onde dá pra enfiar uma melodia nessa porra aqui, entendeu? E aí, poucas coisas, eu não acho que foi muitas coisas, assim, mas o riff de 21
Com certeza. Eu lembro de eu ir na casa do Nick numa sexta-noite. Ah, vamos fazer um som. Ah, tem essa letra aqui. Daí. Ah, vamos fazer. Mano, eu lembro da gente escrever a letra. Metade, a gente. Enfim. É sua não dele a tem- letra? É. Legal. Não tem essa divisão assim, mas eu fui. Como ele disse, eu fui lapidando. Ele, faz aqui, não, mas se a gente botar isso aqui, não, e se rimasse com isso, e se fizer isso aqui, não, mas isso aqui, pô, legal, porque daí faz o sentido lá, isso aqui, sabe? Então, a minha contribuição, assim, que eu acho foi essa, assim, foi de trazer também uma nova visão também, um novo lugar na música pra eles, que eram bitolados ali no punk rock, no hardcore, e eu, sei lá, acho que eu trouxe uma outra visão. Oitavada de Minduim é sua também? Ou não? Cara, Você não lembra? É sua? eu acho que assim, como está no disco, eu não sei se é minha ou do coisa, mas a Minduim já existia. Ah, não, Minduim não existia ainda. Não, Minduim eu compus também. É porque várias músicas daquele disco já existia. E eu só botei meu lugar ali. Você se Para inspirou... o Tempo, Mas Menininha. a oitavada você se inspirou em Duck Pound, do Melancholy? Então. Tô falando. Lembra um pouco Tô pra caralho. falando. Depois que você falou do Melancholy, eu falei, nossa, eu já associei na outra. Tô falando. É real, mesmo, real. Mano, aquele disco, cara, até hoje eu escuto e me arrepio, assim. Escutava no Walkman, nossa, indo pra faculdade, mano. Aqui eu estava aqui na AMB, lembra? Eu escutava no Walkman todo dia. Mano. Eu acho que, cara, assim, da cena, é um CD que faz parte ali, é icônico ali. Tem vários ali, tem um Gritando HC, tem ali o primeiro. Acho que esse álbum do Fish, ele tem um espaço ali naquela cena que Muito movimentou louco tudo isso. E, porra, da hora que você fez parte disso, tá ligado? Foi que nem a gente tava conversando, eu tava falando lá fora, eu falei, pô, o Finais Iguais, mano, ele era um disco que quando eu escutei, eu falei, caralho, parece que ele, tipo, ele abriu a minha mente pra um novo tipo de som que tava rolando ali. E conversava comigo ali, as letras, assim, a música, assim, tipo, de eu querer, puto, eu quero tirar essas músicas, tá ligado? Quero tirar essas oitavadas. Porque antigamente eu tinha raiva de oitavada, né? Que eu tocava guitarra, só gostava de fazer os power chords e tal. Eu falei, cara, esse cara fica botando oitavada nessas porra, né, mano? Aí com o Fish, não, com o Fish eu comecei, falei, caralho, esse cara botou as oitavadas, caralho, amendoim. Mano, e essas oitavadas pra tirar do amendoim, tirei. Falei, caralho, tipo, eu comecei, tipo, abrir a cabeça, assim, pra tocar guitarra e tal. Mano, e esse disco, meu, puta, que esse disco tocou em casa, velho. O Finais, cara, é aquele clássico disco que você escuta da primeira música até a última sem pular, tá ligado? Porque é... E a última música, foda. Finais Iguais, é mó triste, né? Começa mó melancólico, né, mano? É, porque ele tem um pezinho já pro próximo, né? O É. Nick falou aqui, né? Que eu perguntei pra ele uma parada, ele falou, caralho, não sei se ele falou que eu fui o primeiro, ou não sei. Ele falou, caralho, mano, poucas pessoas se ligam nisso. Porque se você for ver, a última, ela já linka com outro CD, que é mais... Sim. Falei, caralho, que foda. E tem alguma preferida sua do Finais? Puta, assim? tem Acho várias, que todas, mano. né? Mas eu escutei, fazia muitos anos que eu não escutava. Eu lembro que teve agora, bom, já faz um tempo, né? Graças a Deus já faz um tempo, a pandemia. Mas ele fez uma live um dia, falou, 20 anos, acho, do Finais Iguais. Não sei se foi, mas enfim, uma comemoração X lá, vamos falar. Aí juntou ele e o Mirto numa live, dessas lives de pandemia. E a gente ficou falando do disco. Aí eu ouvi pela primeira vez depois de 10 anos, assim, eu não escutava mais. E não por nada, porque a vida vai rolando, vai gostando de outras coisas. Eu escutei mais, esqueci, assim. Aí eu fui ouvir e falei, caralho, mano, é muito da hora esse disco. E é bem isso, assim, eu ouvi isso de vocês agora falando que é icônico, que não sei o que marcou. Caralho. É uma brisa, porque na época a gente não tinha essa noção, cara. Acho que é meio natural também de toda banda falar isso, né, do disco, assim. A gente não tinha essa noção, porque, claro, a gente quis fazer um disco massa, a gente quis fazer um disco marcante pra banda ali. Mas eu entro numa brisa muito forte de achar, assim, do tipo, caralho, eu participei de uma parada da banda que ficou pra sempre, né? O disco é isso, né, na verdade. Mas, assim, Sim. qualquer disco, né, você grava e é pra sempre. Mas como marcou, esse é foda. E eu lembro de muitos detalhes massa ali. Eu lembro de... Eu não lembro o nome da música, cara, que acho que é a segunda. Que já é uma puta pancada, assim. Por você. Nada por você. Nada por você. Nada- isso? é, acho que Nada por Eu acho você. que é isso, né? Eu lembro do Namagueiras lá, que eu muito piro foda. demais naquele som também. Tem uma parte meio quebradeira, meio hardcore Nova York, que eu lembro que foi eu que trouxe aquele rolê ali. Eu falei, mano, vamos fazer uma batão, sabe? Que não Sim, era do sim. Fish aquilo Tem ali. umas cavalgadas aqui. Então. E tem o cover do Mussarelas, que também o Nick
que também sempre foi fã do Mussarelas, amigo do ET, não sei o quê, mas quando eu falei, vamos fazer um cover do Mussarelas, vamos fazer um cover do Mussarelas, a banda que me trouxe até aqui, eu tô nessa banda hoje de punk rock porque eu fui ver o show do Mussarelas lá atrás, então me marcou muito assim também. Mas eu gosto do disco inteiro, eu gosto, mano, de Para o Tempo, eu gosto, que era uma música que eu já gostava do Fish antes, que eu falei, essa música já existia, e eu lembro de ver os shows e falar, putz, essa música é poderosa, sabe? Sabe assim? Eu falava, essa música já é poderosa, então... Mas é isso, mano. 21 é uma marcante, porque tanto que foi talvez a primeira música que eu compus, né? Que eu tenho uma participação, que eu compus o riff, que eu fiz aqui, que a gente já falou aqui. E eu também fiz um clipe, né? Que na verdade foi pego de um show que a gente fez no. Como é que chamava? Tribe House. Não sei se você lembra disso. Tribe House. Que aí teve um festival de hardcore do Questions Food for Life, Fist, e mais uma banda que agora eu esqueci. Eram 4 bandas. E aí gravou todo lá o show e eu falei, dá umas imagens aí, vamos fazer um clipe. Aí tem um clipe de 21, então assim, tudo tá no coração, né, cara? Tudo pega no coração, assim. E você ficou quanto tempo no Fish, você lembra? Não foi muito, mas eu acho que deve ter sido uns 2, 3 anos, assim, intensos. Antes assim. do Street Dogs te roubar ali da escada. Essa Palavras do Nick. Palavras da gente. Não, essa história, mano, é a história da minha vida que me faz mais eu ficar me achando, tá ligado? Porque acabou de rolar o documentário do Street Bulldogs agora também. Já saiu, já? Saiu. Cara, não, que eu trombei o... Qual era o nome do baterista? Desculpa. Guilherme. Guilherme, eu fui num show do Fist, que tocou Carbona, e o Guilherme, ele fez um sub pro Carbona. Carbona? Carbona? Nossa. Fist, pro Carbona, isso. Ele é muito... Aí eu trombei, eu falei, amigo. mano, você tocava no Street, já trocamos uma ideia, ele falou pra mim que ia sair um documentário, mas ele não tinha uma data, mas já saiu, já? Saiu. Tá no YouTube lá. Caralho, eu vou ver depois. E aí também fala nesse documentário dessa fita aí, como os caras me chamaram pra tocar e eu contei a história. E aí o Sonzal, que é o que tá do Street, ele falou assim, foi aí que o Nick ficou puto com nós. Brincadeira, mas você ficou, né? E aí eu vi depois no podcast aqui de vocês, ele falando isso também. Não, porque foi aí que o Street roubou ele de nós. Eu falei, pô, mano, tô me achando, né? Os caras... Não, zoeira, mas foi meio isso, assim. Mas foi uma conjunção de coisas, né? Eu fui lá, tava em Jundiaí, vivendo a minha vidinha em Jundiaí. Aí entrei no Fish, aí tocamos um ano ou mais ali, bem legal. Aí gravamos o disco também, foi um tempo, lançamos o disco. Aí fizemos um monte de show com esse disco. E aí a banda tava realmente começando a dar uma ascensão, assim. Ascensão no sentido de entrar na bolha, né? Na bolha do Hangar 110 ali. Entrar na bolha de tocar com o Dead Fish, né? Que não era também essa coisa desse tamanho hoje, mas era... O Dead Fish, Street Bulldogs, o Dance of Days também, que teve uma fase meio Dance of Days underground em inglês. E depois estourou com o português lá. Sim. Mas era uma bolha, assim, que tipo, o Fish tava já... vamos abrir pro Street, vamos abrir pra não sei quem. E nesse meio do caminho, coincidentemente, eu vim morar em São Paulo. Isso foi o que pegou muito também. Eu vim morar em São Paulo, vim estudar aqui, Rádio e TV, estudei aqui na Embi Morumbi. E eu já tava aqui, então eu ia, tipo, uma vida dupla. Aí, meu namoro lá já desandou, porque eu voltava só de sexta pra lá, e às vezes não conseguia voltar, às vezes eu não queria voltar, porque eu queria ir no hangar. Mano, eu frequentei o hangar nessa época da minha faculdade, assim, de sexta a domingo. Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Toda semana. A não ser que tivesse show do Fish, a não ser que... Aí tretava com a namorada, porque não podia vir, não queria vir. Mas tem show do Sapo Banjo, sabe assim? Aí, porra, mano, você vai no show... desculpa, não é por nada, mas ela quer dizer assim, você vai no show do Sapo Banjo, mas não vai vir aqui ficar comigo, né, sabe? Mas é foda, você tava ali no meio do furacão, ali no meio da bagunça ali, porra, novão ainda, cheio de rebeldia ali no coração, louco, tudo acontecendo ali, meu. Exatamente. É foda. Então, Qual que era o nome dela? Ana Laura, desculpa, Perdoe, Ana Laura. Fabio. Mas não, ela, tá tudo resolvido. Mas né, a gente tem a nossa história, né? A gente segue a linha que a vida, né? Aqui, ó, várias linhas aqui, né? Multiverso, né? Mas enfim, aí teve isso, cara. E aí, eu já tava nessa, São Paulo, Jundiaí, não sei o quê. Até que a gente teve o show, que ele contou aqui, que foi um show de Camboriú, né?
Tinha esses festivais em Camboriú, acho que teve umas 2 vezes. Lembro de ter tocado umas 2 vezes. Uma vez foi com o Fish e da segunda vez já foi com o Street. Que foi a primeira vez que foi, mano, Dead Fish, Dance of Days, Food for Life, Nossa, só nata, Street Bugornes, Bugornes que a gente chamava. O Fist, eu tocava no Fist na época. Mano, foi um ônibus lotado de todas essas bandas, todo mundo apertado, sabe? 2 road pra fazer road pra todas as bandas e tipo uma doideira. E assim, a gente até brincava assim, se capotar esse ônibus, acabou a cena do hardcore no Brasil, tá ligado? E tinha, mano, É verdade mesmo. muito, Pô. tudo ali. E aí, chegamos lá. Não sei por que, raios, o Street tocou antes do Fist. Alguma coisa aconteceu lá no line-up, sei lá o que aconteceu, e os caras mudaram e tocaram, porque o Fist era menor, né? Então sempre tem essa coisa da hierarquia do line-up, né? Normal. E aí a gente até achou estranho, falando, pô, mas como assim o Street vai tocar antes, né? E aí eles tocaram antes. E aí depois a gente tocou com o Fist. Aí, isso tudo que eu tô contando que eu soube depois, né? Que enquanto eu tava tocando lá com o Fist, os caras o Street tinha feito um show sem um guitarra, já tinha saído o Cezinha. E aí eles tocaram só com o Som Isal, e o Som Isal desceu do show e falou, mano, não dá pra tocar com uma guitarra só, a gente tem que chamar outro cara, Aí quem vai chamar? E aí ele tava olhando o show do Fist e falou, vou chamar aquele gordinho lá, ó, o gordinho toca bem. E eu nem conhecia ninguém. Daí o Drauzio, eu já tinha então, eu já trabalhava na MTV, eu já tava trabalhando aqui, então eu falei, eu tava num outro universo, assim, quase já. E aí o Drauzio já me conhecia da MTV e ele falou, mano, eu conheço ele da MTV. E assim, não era amigo, mas conhecia de trombar nos corredores ali. Vamos lá falar com ele. Mano, e aí eu toquei com o Fish. E até engraçado, porque nesse show eu pulei uma hora errado e caí com o joelho errado e torci o joelho, rompi o ligamento cruzado do joelho. Até hoje é rompido, eu nunca arrumei. Mas eu caí no show. Caralho. Tipo, vergonhoso, assim, você pensar. E os caras me chamaram pra tocar, tá ligado? Mas enfim, eu nunca vou esquecer que eu desci do palco, a gente acabou o show, descemos do palco, eu tava com a guitarra na mão, com toalha, a guitarra na mão, os cabos na mão, e desceu o Nick assim, desceu e aí eu desci atrás, e aí já chegou, os caras me enquadraram na escada da descida do palco. Quer tocar com nós no Deixa Street? eu respirar, né, velho? Caralho. Quer tocar com nós no Street? Deu... O Nick já olhou pra trás assim, tá ligado? Por isso que tem essa brincadeira, essa história, né? E eu falei, sim. Saiu até o riff. Eu até falei no documentário do Street que eu falei, porra, mano, deixa minha mina sair fora pra você me chavecar, né? Você vai chavecar na frente da minha mina. Mas foi meio que assim, e aí eu voltei pra São Paulo e falei, mano, nem sei, eu sabia do Street, mas eu nunca, assim, tinha parado pra ouvir, realmente ver, assim, entender muito bem o que era, mas eu sabia que era uma banda massa, que eu, curtia, assim, meio... Eu falei, vamos ver, cara. Aí eu cheguei em São Paulo e falei, vamos aí, vamos ensaiar, vamos ver o que é. E não no sentido de, tipo, vou trocar uma banda pela outra, nunca foi isso, mas, cara... Quando tá nesse lugar, é natural. E por isso eu falei, não é só troquei de banda. Eu tava em São Paulo, estudando, trabalhando, já não tinha mais... Aí, tipo, apareceu uma banda em São Paulo que tá... E ainda mais ainda os caras falam assim, pô, você quer um lugar pra morar? A gente tem um lugar lá na nossa casa. Que tá saindo um cara lá, que é o hóspede da casa. Inclusive, é o hóspede que eu tô falando. Posso te contar mais detalhes sobre isso. O nome hóspede surgiu daí. Ele falou, tem o Thiago lá, que mora lá no quartinho da empregada lá, mas ele é hóspede, ele nem fica lá. Daí, vamos expulsar ele, você dorme lá com nós, você mora lá, porque eu tava morando numa república com 9 pessoas. Nossa. Que eram meus amigos de Pirassununga. Que era o lugar que eu tinha pra ficar em São Paulo, eu dava o que dava pra pagar. E eu falei, quero sair de lá. Aí os caras, vem tocar com nós, vem morar com nós, vem não sei o quê. Aí, tipo, foi. E aí, chegou uma hora que não deu pra dar conta das 2 bandas, né? E aí rolou, assim, essa coisa meio ciúminho, meio, não sei o que, agora não sei o que. E uma hora eu falei, mano, então, antes da gente brigar, antes de ter treta, antes da gente estragar tudo que a gente fez. Eu também imagino, o Nick deve ter ficado chateado também. Porque, você tá lá com a banda, tá formado. E é chato quando alguém sai da banda e, tem que chamar outra pessoa. E é foda, né, mano? Mas é assim, né, mano? Dá pra entender também, porque os ensaios do Fish eram em Jundiaí. Você tava morando em São Paulo. Puta,
Ia ser foda ter essa vida dupla, né? Então pra você meio que calhou, se for ver, né? Você tava precisando de um lugar melhor pra morar. Sei muito Uma banda bem de como é São isso. Paulo. É, mano. Entendeu? Então, Não, eu dá pra entender já pra caralho isso. eu já passei, eu vou falar assim, já gastei muito tempo na terapia, é mentira, mas modo de dizer, já pensei muito nisso, cara, já sofri com isso, assim, do tipo, ai, mano, fui cuzão, né, ai, eu troquei a banda, deixei os caras na mão, mas, mano, depois eu já fiz isso mais 5 vezes também. Aí eu já aprendi, tá ligado, como é que é. Uhum. Porque, cara, a vida, mano, ela é isso que eu te falei, assim, é uma porta abre, você vai falar, sabe, Feita de ciclos, eu né, não mano? traí ninguém, entendeu? Não traí, assim, eu fiz o que eu falei, cara. Se alguém chamasse o Mirtão pra tocar numa outra banda, mano, vou, né? Não sei. Raras as vezes que eu vi em toda essa cena, em toda essa minha vida, todas essas pessoas que eu conheço, que a pessoa fala assim, não vou ficar na minha banda aqui. Se uma banda maior ou melhor, ou alguma situação melhor, ou numa coisa melhor, te convida pra tocar, sacou? Uhum. É meio natural, mano, tá ligado? E você chegou e tava em qual álbum o Street já tinha lançado? Ou então, Você eles entrou em tinham qual? acabado de lançar o Question Your Truth, que é aquele azulzinho. E eles estavam fazendo a tour de lançamento do Question Your Pra Truth. mim esse é melhor. Pra mim esse é... Foi foda. Que pariu, álbum. Discordo. Puta. É. Não, esse Não, é não é, eu absurdo. também eu prefiro um outro lá. Qual que você esse é prefere? O Tornado Reaction. Esse é Que é o último que eu gravei. A gente, é meio unânime, então. No documentário a gente fala que é meio unânime, assim. Todo mundo acha Esse é que o disco do Stitch que eu falo. É, É. mas... Ah, cara, eu assim, de novo, desculpa, Nick, desculpa tudo, mas foi uma parada muito forte na minha vida também, essa mudança e essa coisa de, tipo, de encarar São Paulo também. Vocês nasceram aqui? Sim. Mano, vocês não sabem o que é vir lá da roça de verdade Véi, e você encarar essa porra dessa cidade, tá ligado? Pode parecer uma besteira, porque Não, também, é assim, sim. não é que... É ah, difícil até pra gente que nasceu É. aqui, cara. não é que assim, vim da periferia, sou pobre, passei de... Não, não é isso. Mas é o lance do, tipo, encarar esse monstro aqui, tá ligado? E muita gente quer vir e não vem porque tem medo. É. E você meteu as caras. E eu foda-se, vim, tá mano, e eu vim. Aí, então, assim, foi uma parada assim também. Caralho, agora eu tô aqui nessa porra, entendeu? É que nem meus primos de novo dessa, quando vinha pra cá, eles falavam assim, caralho, mano, você é louco, muita gente, mano. Onde você vai, tem gente andando pra lá e pra cá. Que é acostumado com cidade pequena, né? E o Fabrício, antes de entrar na parada do Street, mano, como é que você chegou na MTV, velho? Como é que... Eu ia fazer por parte. Primeiro eu contar. Ah, vai, foda-se. Vai, mano. Não, vai. Desce, Eu queria na música e depois caiu no audiovisual, mas demorou. Parou, Mas- bem junto, isso que eu Porque falo. aí eu já tava na MTV mesmo. Mas, então vai. Parou aí, para aí. Não, vai, porque eu ia perguntar até da música aqui do Street, né, que você colocou. Teve uma vinheta, né, do... Ah, mas não fui eu. Mas sim. Não. A Mas história então- do Street ter bombado, muito, muito por parte, né? A primeira coisa assim, primeira viralizada, né, do Street, que nem tinha esse nome ainda, mas primeira, muito, muito responsável pelo Street ter dado uma bombada na cena ali, foi era uma, como é que fala? Uma vinheta de AIDS, assim, sobre conscientização de AIDS e tal, sobre o uso de camisinha, e que era skatistas andando ali e falava assim, uma dessas pessoas tem AIDS. Tipo, não deixa de ser amigo dela, sabe? Não deixa o preconceito te impedir de andar com ela. Use camisinha, pá. E aí era a galera andando de skate. O Cezinha, que é o Cezinha Lost, que é o da Highlight hoje, vocês devem saber, que era que tá aí. Na verdade, ele entrou depois no Street ainda. E aí o Drauzio, que era o baixista do Street nessa época, trabalhava no departamento de gráficos e vinhetas lá da MTV. E aí ele que botou a música da banda dele. E foi aprovado e foi, porque é uma banda independente, não tinha que pagar royalties, não tinha nada, entendeu? Só que a vinheta ficou animal, porque a música era legal, um riffzinho, né? We have a future. E aí, tipo, falando sobre o futuro e não sei o quê. Cara, se você for pensar bem, é como se fosse hoje uma pessoa botar no TikTok os 15 segundos da música e a música viralizar e todo mundo usar, Verdade. sabe? Depois você ficar sabendo 3 meses quem que é o... A galera não sabia direito, assim. É verdade que a MTV recebeu várias cartas perguntando quem que era o... Então, que banda que é essa? eu não sei muito de detalhes, porque eu falei, nessa época eu ainda tava no Fist, eu não tava vivendo isso com eles, mas eu soube disso, assim. Uhum. E eu trabalhava em outro departamento, então eu só vi isso acontecer meio na porta do lado ali, entendeu? Mas isso rolou forte, não fui eu que pus o clipe, mas... Enfim, aí misturando a história da MTV e tal, eu já tava lá porque eu falei, eu vim estudar na Embi Morumbi e eu vim estudar jornalismo.
de novo, misturado com aquela história da música lá de trás e tal, eu falava assim, bom, quero ser músico, quero ser guitarrista, mas eu ainda sou de uma geração, eu fui de uma geração que era assim, tá, mas você vai trabalhar com o quê? Tá ligado? Por mais que minha mãe e meu pai me apoiassem, mas você vai estudar o quê? Você vai trabalhar com o quê? Qual que é o plano B? Exatamente. E assim, é o que eu sempre falo que a diferença assim da minha geração para uma geração de hoje é que hoje a pessoa não tem um plano B. Ela fala, não, vou ser artista, vou ser músico, sabe? A geração, sei lá, do NX ali. Conheço os moleques desde moleque. Então assim, eles já falam assim, não, vou ser músico. Largaram a faculdade. Entendeu? Eu fui numa geração que não, tinha que fazer a faculdade. Enfim, só um detalhe. E aí eu fiz faculdade do quê? Como que eu posso trabalhar com música? Pô, jornalismo. E aí eu entrei na faculdade de jornalismo, só que no meio do caminho ali, o Chuck, que é meu amigo lá de Pira, meu amigo do pré-primário, já tava trabalhando na MTV. Fazia, sei lá, ele trabalhava no cenário, uma coisa assim. E aí quando eu vim morar em São Paulo, eu vim morar lá na República da galera de Pirassununga, que eram os 9 homens de Pirassununga. Imagina essa casa, mano. Nossa. Eu dormia no sofá, cara. Dormia no sofá da sala, assim, com um negócio que era o tamanho desse amplificador, assim, com minhas gavetas de roupa, minhas cuecas e umas roupas e meu Walkman ali. E 3 CDs ali, um do Millencolin, um do Fish. É verdade, é verdade. E aí, ele falou, mano, tem uma vaga na MTV aqui de estágio. Posso te indicar? Eu, claro. Mano, eu tava no quarto mês da faculdade, assim. Olha... Nossa, pra você o foi famoso virado pra lua. Eu pergunto porque, assim, da nossa geração, assim, esse negócio você falou do plano B, tipo, pô, a galera, pô, mano, meu sonho é tocar, ter banda e tal. Se não ter banda, mano, nossa, meu sonho é trabalhar na MTV. Tipo, puta, imagina a gente entrando no prédio da MTV, tipo, aqueles computadorzinhos que tinha colorido, né? Os Mac coloridos. E... Cara, eu confesso que não tava nem no meu sonho isso. Porque era um negócio que não. Sabe assim, você fala assim, tá. Mano, não era nem no meu sonho essa parada. Eu nunca tinha sonhado com isso porque era muito além do que eu podia imaginar que pudesse acontecer comigo. Eu só vim estudar e quando eu decidi que eu ia fazer jornalismo, eu pensava que eu ia trabalhar na revista de rock lá que eu tava falando atrás, que eu descobri as bandas. Ah, vou escrever sobre show, vou ser correspondente de show, vou ver show. Na Bis, né? Vou trabalhar na Bis. Cara, era meio isso, assim. Então, assim, de repente, tipo, mano, tem uma vaga pra você trabalhar na MTV. Cara, vou lá fazer faxina, mano. Ou o que for. E aí deu certo, assim, pra encurtar a história, eu fui lá, fiz o teste e passei. No primeiro semestre da faculdade. Já tava trabalhando. E aí falei, aí foi nesse caminho que eu já tava trabalhando, morando aqui. Mano, a minha cabeça fez assim, né? Que eu falei, um moleque da roça em São Paulo. E aí, isso que eu falei, aí ficou fora, esse universo não batia mais com o universo ali do Fish, aí, convida pra tocar no street, tá, daí foi nesse momento que eu parei no street, e é isso, fui morar lá no lugar onde era o quarto do hóspede. Mano, o nome hóspede veio da porra desse quarto, eu cheguei lá, até o Thiago lá, mas ele é um hóspede da casa, ele nem fica lá, e daí que veio esse nome, e aí eu cheguei lá, e mano, tinha um colchão e uma meia no canto, assim, era um quartinho, mano, metade dessa sala, assim, de cada tamanho, mas era o suficiente, eu morava é melhor que o sofá ali. Eu morava no sofá da sala, tá ligado? Então assim, mano, é meu quartinho, vou poder botar meu som no canto aqui, meu guarda-roupa. E aí, foi isso, eu fui morar com os caras e foi essa fase do street aí que rendeu. Aí, como é que foi pra conciliar tudo isso, mano? Tipo, tocar, estudar e trampar, mano. Nem eu sei. Nem eu sei. Mas, cara, a gente fazia, né, mano? Fazia e... É que era novo também lá, né, mano? Naquela época lá. Então, tipo, você tinha disposição pra fazer as paradas. Né? Sim, sim. E, na verdade, por mais que a gente tocasse muito, mano, era independente, né? Era uma banda independente que todo mundo trabalhava. O Guilherme, que é o batera, pô, o Guilherme, eles... Puta, mano, o cara que era gerente da Microsoft, tá ligado? Ele que trouxe o Xbox pro Brasil. Ele já era um cara, assim, prodígio ali no rolê dele. Acho que ele é um pouquinho mais velho que eu devia ter 21, 2 ali, ele devia ter 26, assim. E ele trouxe o Xbox pro Brasil, mano. O cara trabalhava pra caralho, sabe? Mas tinha o horarinho ali de quarta-feira, o futebol de quarta-feira, que era nosso ensaio religioso. Toda quarta-feira, 8 da noite, a gente ensaiava.
E aí tocava no final de semana. Então, assim, a ressaca e o cansaço na segunda-feira, com 20 anos, você aguenta, né, mano? Aí você vai E as viagens, como você fazia? Por causa do trampo? como Então, vocês é isso que ele faziam? tava falando. A gente, cara, tocava de final de semana. Muitas vezes chegava na rodoviária ou na van, assim, 8 horas da manhã na segunda-feira, ia direto, trocava de camiseta e ia trabalhar, tá ligado? Pode crer. Com 20 anos, você aguenta, né? Saúde. Né? 3 noites sem dormir. Mas eu, vai que vai. eu tava falando que a gente conciliava, no fundo, porque todo mundo também trabalhava, né, mano? Uhum. Aí entra outro papo também, que é esse lance da dedicação pra música versus o que você precisa trabalhar ou não, né? Versus, mas você trabalha com o quê, né? Uhum. A gente... Olha lá, acabou. A gente trabalhava, cara. A gente tinha que trabalhar e tocar no final de semana. Ponto. E da MTV lá depois, lá, você começou a fazer o que lá, mano? Tipo. É que pelo que a gente leu, assim, eu sei conheço, mas você trabalha mais com a música, né? Na MTV, assim, não conheço tanto. Mas como é que era? Tipo, os degraus, assim, você subindo? Tipo, começou lá estagiário e... Cara, comecei estagiário mesmo, assim. Falei de pegar autorização de uso de imagem. Eu fazia no começo de tudo mesmo. A primeira coisa que eu cheguei lá fazendo, eu atendi o telefone. Telefone. Tinha um telefone aqui, eu lembro do... Tinha um telefone que se eu atendia, que as pessoas iam na plateia daqueles programas... Eram 3 programas. O Quiz MTV, que era da Galisteu lá, do Rafa Ramos. O Ultrassom, que era de bandas novas, que tal. E o VJ por um dia. Eram 3 programas ali que eu fazia a plateia. O que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro no telefone. Tocava o telefone. Não, assim, tocava o telefone. Alô? Ah, quero ir na plateia do VJ por um dia. Ah, tá bom. Seu nome, seu RG. Então, tal dia, dia tal hora aqui, ó, Afonso Bovero, 52, tal, você vem aqui e tal. Ficava fazendo a ficha de plateia, de presença de plateia do bagulho. Aí, na hora da gravação, eu ia lá com a fichinha, pegava todo mundo, fazia uma lista, tipo, hostess do bagulho. Cara, isso eu tô falando assim, primeiro mês que eu entrei lá, fazia isso, saca? Aí, você vai crescendo, mano, você vai se envolvendo, vai aprendendo, porque eu aprendi lá, né? Não aprendi na faculdade, né? Na prática, né? Na prática. Então, assim, fui aprendendo, fui mexendo, fui querendo fazer, me cutucando pra entrar nos lugares, tá ligado? Você entrou lá em 99? 99, exatamente 99. E aí, cara, passou-se uns 2 anos assim, aí estagiário, né? Aí depois o próximo passo do estagiário era assistente de produção, porque eu trabalhava na produção. Só que no meio do caminho eu fui entendendo o que era também. Porque assim, mano, abre a porta, eu entrei. Depois eu vejo o que é, que eu tava falando, entendeu? A oportunidade abriu, vambora. Que nem assim, Depois eu me viro lá dentro. Depois, né? depois eu entendo o que é. É a mesma coisa do tipo, quer tocar baixo no Fish? Vamos tocar. Depois, não, vamos tocar nesse, depois... Então assim, quer entrar na MTV? Claro, mano. Depois eu vou ver. Aí eu fui entendendo o que eu queria, o que eu gostava e tal, e eu comecei a ir naquela fase... Naquela época, já tava começando a ficar muito forte o lance dos shows. Acústico, MTV. E MTV ao vivo, os DVDs de shows. Era um produto, né, da MTV que tava começando a bombar. E era, mano, era um produto que vendia e dava uma puta grana pra MTV e pra gravadora. E aí começou a fazer um atrás do outro. Né? O acústico do Titãs, eu lembro que foi o primeiro que explodiu. Isso que eu falei, era um produto que vendia, né? Então... Naquela época se vendia CD, DVD, né? Ganhava-se dinheiro com isso, né? Eu já tinha comentado que ele tava vendo o vídeo do Gastão, né? Que ele tinha ido Sim. no prédio. Aí ele tinha falado com um cara lá, mano, um gordinho carequinha lá, que era o cara, que acho que era o cara que trazia as paradas da MTV gringa pra cá. Ele falou que ele foi lá na MTV gringa, aí ele viu lá o acústico do Alice in Chains e falou, opa, como é que faz isso aí? Aí ele falou, acho que eu vou implementar isso aí. Aí começou a trazer as ideias dos acústicos pra cá, pra tentar implementar na MTV Brasil. E foi, né? Foi, cara. Eles fizeram o Titãs e foi uma, né? O Titãs Nossa, renasceu, né? Até na casa da minha tia, que é pagodeira, tinha CD do Titãs O no acústico. Titãs Mano. renasceu ali naquele acústico, foi um sucesso e tal. E aí começou a fazer. E aí, O do Capital também foi. então, você falou o que eu ia falar. O que aconteceu? Eu era estagiário, daí chegou no momento, 2 anos lá de trampo, crescendo, aprendendo a fazer umas coisas, já com umas responsas, já com outras coisas, né? Ah, eu vou ser contratado. Assistente de produção. Só que eu falava, mano, eu não quero ser produtor. Eu sou criativo, tá ligado? Eu sou da direção. Quero fazer direção.
Aí até que um dia eu desci na fitoteca, tinha uma fitoteca, que era o lugar onde ficava todas as fitas, você ia lá com o nome, você pegava num cadastro assim, muito tosco assim, né? Fita tal é L0765. Aí você sabe que tem lá tantos clipes. Eu quero assistir o clipe, eu quero passar o clipe no meu programa do Alice in Chains, vamos dizer, que você falou agora. Tá lá na L0726. Aí você vai lá na fitoteca L0726. O cara pega e te traz uma fita desse tamanho assim. Beta, né? É uma fita pesada assim, ó. Tá. E aí, numa dessas eu fui lá fazer alguma coisa na fitoteca. Tinha um guichezinho assim que você fala, ó, na fita tal. Aí tinha a menina que tava, ela fazia assistência de direção pros acústicos, pros shows e tal, que era um departamento de acústico de show. E ela tava carregando todas as caixas de beta, assim, as caixas de 10 beta, assim, pesada pra caralho, mano. É tipo assim, cada caixa dessa pesava mais de quilo, assim. E eu ajudando ela a carregar as caixas, assim. Aí eu falei, aquela coisa que eu falei que já aconteceu várias vezes na minha vida, deu... Ah, meu, sabia que era meu sonho fazer um negócio desse, assim, de show? Ela, como assim? Eu falei, dirigir show, assim, fazer show. E era o acústico. Eu perdi essa parte, eu pulei essa parte. Era o acústico do Capital Inicial, que ela tava guardando na fitoteca. E ela falou, é mesmo? Eu falei, é. Pô, que legal. Você já falou isso pro Carelli, que era o diretor-chefe desse departamento na época? Eu falei, não, é que, né, eu trabalhava no outro departamento, né? Aquela coisa. Que nem banda, né? Não, você ia tocar na outra banda. Não. E aí ela falou, vou falar pra ele o que você quer fazer. Mano, aí passou uns dias. Chegou o meu chefe da produção, falou: eu fiquei sabendo que o Carelli falou que você tá a fim de fazer assistência de direção de shows e DVDs e tal. Eu falei: não, porque eu sou músico, todo mundo sabia. Todo mundo tinha banda lá também, né? Ou umas mais ativas, outras não, mas todo mundo tocava, todo mundo é criativo, né? Aí eu falei: então, ela falou: não, legal. Então a gente tá conversando, de repente você vai ser contratado assistente de direção em vez de assistente de produção. Aí você muda pro departamento de... Eu falei, é mesmo? É mesmo. Então, fui contratado assistente de direção e comecei a fazer assistência de direção pros shows e pros DVDs, que era o que eu queria ali. Foi assim, cara, num toque de um tipo... e se... Sabe? Sim. E aí o primeiro assistente de direção que eu fiz no acústico foi da Cássia Eller. Nossa. Foi foda. Já foi uma coisa assim, né? Também, sabe? E ali foi o início da minha carreira, né? De direção, de audiovisual, de tudo. Porque dali, cara, só foi indo. Eu fiz muita assistência para vários DVDs. Daí o que aconteceu? Eu entrei nesse departamento, que era o departamento que só cuidava de todos os musicais. Uhum. Então, se uma banda ia lá num programa gravar uma música ao vivo... Era o meu departamento que ia lá, cuidava da direção, da estética, das câmeras. O ao vivo do Raimundo, você participou ou não? Nesse, não. Então, chegou uma época que tinha tantos, encavalando um atrás do outro. Então, eu fazia um, tinha outro cara que contratado, freela, fazia outro. Então, esse do Raimundos não foi eu que fiz. Eu lembro de ter te visto no... Eu vi você no making-off do DVD do acústico do Charlie Brown. Charlie Brown. Você dá uma entrevista. Eu achei que você ia falar isso. É porque outro dia botaram esse vídeo no YouTube lá. Eu falando dos vitrais, né? Porra. Então, e aí eu fui fazendo vários, cara. Fui. Aí comecei a dirigir os DVDs. Porque tinha uma hierarquia também. Tinha um acústico, que era o mais... foda lá de cima, o produto mais caro, que tinha mais produção, mais dinheiro e tal, e as bandas consagradíssimas, Titãs, Capital, né? Tinha o MTV ao vivo, que era do meio do caminho, que eram as bandas, não é menores, mas a banda tava fazendo show na estrada, tipo assim, o Skank tá fazendo show do disco tal, aí vamos lá, põe as câmeras e grava. O acústico já era uma preparação, uma coisa, um cenário, construía-se um cenário. O MTV ao vivo era assim, não, vamos lá no show do cara num lugar lá que ele tá tocando e grava. E aí depois tinha o MTV Apresenta, que foi um menorzinho, então eram 3 degraus, assim. O MTV Apresenta eram bandas novas que a MTV tava apresentando, literalmente. A primeira ali foi o Dead Fish, né? Então, eu fiz o Seu Jorge, que era um MTV Apresenta Seu Jorge, o cara tava começando a aparecer na música, assim. E acho que o segundo que eu fiz, eu não sei se foi o Gran, não sei se você lembra dessa banda, Gran. Do clipezinho do gato? Do gato, é o famoso clipezinho do gato. E depois eu acho que veio o Dead Fish já, que foi ali no hangar. Enfim, aí eu comecei a dirigir todos esses acústicos, esses MTV Apresenta.
E depois eu comecei a dirigir os MTV ao vivo. E aí, não, isso foi assim, 7 anos, 6 anos. Então eu fui nessa escadinha. Como que foi o... Vou ter que perguntar, que eu sou muito fã de Charlie Brown. Como que foi a produção, todo o Mano, trampo ali do acústico Charlie Brown? Assim? Animal. E o que você fez ali também? Animal. Então, nesse Fala pra caso, galera. nesse caso eu fui assistente de direção, porque eu falei, era a hierarquia dos produtos, né? Então, o acústico era o chefe do departamento que dirigia sempre, que no caso era a Romi. A Tarashi, que foi minha chefe, minha amiga. A Romê até é hoje. japonesinha? É, Assim. minha amiga até hoje, foi minha chefe ali nesse departamento, e ela era a zica do baile que dirigia todos os acústicos, né? E aí eu fui assistente. E aí, cara, pra mim foi muito, muito, assim, marcante, porque eu era fã, porque eu cresci, né, tipo, na minha adolescência ali, entendendo como eu era roqueiro, entendendo o rock nacional com o Charlie Brown, com o Planet Hemp, com Raimundos e tal, com as bandas, né, dessa época, do meio dos anos 90 ali. E, cara, cheguei lá, quando eu comecei a trocar ideia com o Chorão, assim, no meio do caminho, assim, do nada, sabe? Porque a gente se envolvia muito com os artistas, porque a gente ia nos ensaios, eu ficava... Vou tentar explicar meio rápido, assim, o trabalho mais básico, assim, do assistente de direção era pegar e decorar as músicas. Então, o que acontecia? Por exemplo, começava a música O Couro Vai Comer. E aí, começa com guitarra. Sabe assim? Agora, virada de batera. Então, eu fazia uma marcação na música, tipo, meio que assim, um esquema pra ir cantando a música pra que câmera ia ter que fazer. Então, eu falava assim, começa na guitarra. Aí, ia pra câmera da guitarra. Agora vai ter uma virada de batera. 3, 2, 1, pá. Sabe assim? Agora vem vocal. Aí, o vocal tá lá. Então, eu tinha que ficar cantando cada parte da música certinho. Agora 2 refrão, agora refrão, agora vem, agora frase de baixo. Bum, 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 sabe assim? Meio que você mapeava pra fazer um storyboard, assim, né? Cara, não era esse nome, storyboard, mas é isso. No fundo, é o mesmo pensamento, a mesma filosofia, assim, do tipo... A gente chamava de decupagem, né? A gente, tipo, eu chavava a música em si, pegava a letra e ficava anotando cada frase, o que acontecia, cada backing vocal, sabe? Então eu ficava... E, cara, aí eu ia no ensaio, aí a gente ficava amigo dos artistas, tinha uma intimidade. Aí, 2, 3 ensaios, o Chorão vira e fala: Ô, mano, você não tem uma banda? Eu tenho. Já vi vocês tocando em Santos lá pra caralho, com o Garage Fãs, não é? Como é que era? Bulldogs? Eu falei, mano. Tá ligado? Falei, mano, sim, cara, sim, Pô, que da hora, eu já fui em vários shows vocês do Garage Fãs lá no Bar do 3, no canal lá. Eu falei, mano. Então, se não é o Chorão, eu também já fui em vários shows da sua banda. Tá ligado? Então, cara, foi muito foda, mano. E a gente ficou muito amigo ali. Tanto que no final do show ele agradece todo mundo, fala até meu nome ali, sabe? Nunca vou esquecer disso. Obrigado, MTV, obrigado, Romi, obrigado, Fabrício, obrigado, não sei o quê, obrigado todo mundo. Ele convidou a gente pra ir no casamento dele, sabe? Fui no casamento dele naquela época, assim. Então... mano... Não sei mais o que falar, porque é emocionante. Sim. Na verdade, o trampo que eu expliquei mais ou menos era isso que eu fazia em quase... Né, todos eram mais ou menos esse trampo. E foi um prazer, né, mano? Um prazer pra caralho. Fã da banda, vendo a cenário banda. Ficou bom pra caralho, ficou foda. Mano. Cara, assim, porque pra gente, nosso lado de fora, assim, vendo, a gente, cresceu ouvindo Charlie Brown tal, e vai lançar uma acústico de Charlie Brown, mano. Nossa, como é que os caras vão lançar uma acústico de Charlie Brown? Como é que os caras vão fazer, velho? Né, como é que eles vão pegar aquelas guitarras lá e colocar no violão, né, baqueta de redinhas, porque, assim... A gente tinha aquela visão do acústico, daquele acústico do... Tipo do Nirvana. Nirvana, né? Dos brasileiros, do... Titãs, do Legião, que era bem secão, assim. Aí deu uma melhor... Até queria saber com você, esse do Legião que fizeram, foi um teste? Foi um... Então, eu não tava lá ainda, mas eu lembro bem. Na verdade, foi o primeiro teste mesmo. Que fizeram lá nos estúdios da MTV. Então, assim, junta os 3 aí, voz e violão e faz. Mas mano, eu acho, posso ser que eu esteja falando muita besteira, mas eu acho que o primeiro acústico mesmo
que virou assim o padrão e falou assim, tá, temos um produto aqui, vamos fazer vários agora. Foi o do Titãs. Eu acho, não sei se tô esquecendo algum primeiro antes desse. Mas eu acho que cada banda imprimia ali o que ela era, sacou? E cada banda também ia pra um caminho que queria, assim, do tipo, sei lá, o Nirvana. Eu não sou amigo dos caras, não lembro. Eu não fui no ensaio deles pra saber, mas eu imagino que os caras devem ter pensado assim, vamos fazer completamente diferente da barulheira que a gente é, pá. Então ficou aquele formato. E aí meio que ficou essa coisa num padrão, assim, na cabeça de todo mundo, que assim, o acústico tem que ser voz e violão quietinho. E aí, por exemplo, chegou o Charlie Brown e falou, eu lembro do show, não falou isso, falou assim, mano, eu não vou tocar sentado. Vamos abrir um espaço que eu vou tocar de pé, vou tocar como se estivesse no show. Ah, a guitarra é violão? Porque tem que ser violão, mas tudo com efeito, com o auá, né? O Marcão ali, mano, era um monstro, né? E o baixo também. Então, enfim, o Charlie Brown, mano, é um negócio, né? Era um negócio descomunal. Então, assim, os caras tocaram o violão, mas pedrada, né? Eu lembro que o produtor lá, eu esqueci o nome dele, que era o cara Patola, Tadeu Patola, né? Ele tocou também e ele era o produtor musical do disco, do acústico. Ele falou, mano, eu tô tocando guitarra com enxada aqui, né? Violão com enxada, sabe? Tipo, era isso. Outra pergunta. Você tem a cópia do acústico do Roberto Carlos? Cara... Esse é o que nunca ninguém viu. Lançou CD, mas nunca ninguém viu esse acústico. Cara, eu tenho DVD físico. Se você tivesse falado, eu tinha trazido. Mano. Eu tenho DVD. Sério? Na capinha. Porque saiu no final. É que foi uma lenda, assim, que demorou anos. E também tentar contar rápido aqui, eu fui assistente de direção. Não, porque senão fica... Senão ele vai passar de 3 horas. Eu fui assistente de direção desse também. E aí, foi uma treta, cara, porque vamos fazer o acústico do Roberto Carlos. Aí o Roberto Carlos vai fazer, blá, blá, blá. Só que quando chegou lá na hora H de fazer, tipo... meio que deu uma... Como que eu vou falar assim? Deu uma pipocada, assim. O Robertão deu uma pipocada. Porque Ele pipocou? porque daí assim... mas aí tem a Globo. Mas você não sabia que tinha a Globo? Sabe assim? Mas daí... Não, mas aí o cenário tá muito escuro, faz mais claro. Aí teve que trocar o cenário do dia pro anterior. Sabe assim? Ele chegou no ensaio, assim, da montagem do cenário e falou... tá muito escuro, parece uma gruta. Troca. Aí virou tudo azul bebê, igual todos os bagulhos da Globo, sabe? Aí ele levou o diretor dele da Globo pra ver lá. E aí eu... não, tô achando que tá muito escuro, Roberto. Tô achando que isso aqui... troca tudo. Aí, mano, isso deu um racha, assim, na MTV, porque a MTV meio que, assim, abriu a perna e vão fazer, porque era o Roberto, era o bagulho da vida da MTV, né, o projeto. Mas aí o meu chefe, que era o Carelli na época, tretou. Ele falou, não, mano, não sei o quê. Tretou, meio que saiu fora, meio que tretou. Bom, resumindo pra caralho, tá? Sem entrar em muitos detalhes. Daí, o que aconteceu? O acústico ficou meio sem pai nem mãe. E aí sobrou pra quem? O meu chefe, que era o diretor do acústico, se demitiu, tretou com a MTV, saiu fora. Depois ele dirigiu anos e anos a Fazenda. Acho que ele deve estar até hoje lá na Fazenda. Um monstro, mas enfim, na época ali ele... Depois veio ser a Romy, que a gente falou, né, na cronologia da minha história ali. E aí, ficou sem pai nem mãe. Quem que era o responsável por editar o acústico e finalizar o acústico? O assistente de direção. Você que editou o acústico do Roberto Carlos? Não editei, botar a mão, né? Naquela época, o editar, que eu quero dizer, é dirigir a edição, né? Tinha um editor lá, eu nem sabia editar. Hoje eu até sou editor, mas nem sabia na época. A gente dirigia a edição, sentava lá com o editor e falava, essa câmera tá boa. Você era o cara chato, né? Não, vamos experimentar outra. Aí põe, na época era assim, troca a fita. Troca a fita. Vamos ver essa câmera se tá boa. Vai ver. Não tá, vamos trocar. Mano, caralho. Demorava 3 meses pra editar um show desse. Caralho. Enfim, e aí eu fui editando. E aí, a hora que acabou... acabou. E agora? Não vai lançar, não sei o quê, porque a Globo não aprovou, porque não sei o quê. Eu não vou nem falar detalhes, que eu também não lembro detalhes, mas eu sei que ficou numa gaveta. Porque eu sei que quando teve essa parada aí, eles lançaram até um clipe, né, da música que ele tinha lançado, o disco tinha saído, mas o DVD não, né? Então, é isso que eu falei, eu não lembro de detalhes, posso falar merda, mas eu lembro que engavetou, assim, porque a Globo não deixou, não assinou contrato, não sei quem, Roberto não quis, Mano, eu sei que passou meses, assim, ou talvez um ano,
E aí meio que virou assim, tá bom, não vai poder passar na MTV, mas vai poder virar o DVD físico, o produto, entendeu? Aí, cara, que entra uma outra história muito louca. Que eu fui pra uma ilha de edição fazer um pente fino final com o Roberto. Com Mentira. ele, caralho. Sim, eu entrei, mano, a gente levou, fomos pra um outro lugar, não podia ser na MTV, porque como é que ele ia chegar lá na MTV, na rua ali, entrar? Então fomos pra uma outra produtora, levamos todas as caixas de fita, tudo o projeto pra outra produtora, ficamos lá um dia antes pra montar todo o circo pra sala pra ele chegar. Aí ele chegou lá, mano, eu até vi ele, tipo, coisou o joelho. Tadinho, Você mas é viu se foda. era de pau mesmo a parada, a perna dele? Então, ou- não pra ver. Mas ele entrou Você e deu uma, falou que a gente- uma deu uma coisada assim mancadola. no joelho. Eu falei, mano, tadinho, mas é. E aí, mano, de repente eu tô lá, olha a brisa. Eu que vim lá do interior, moleque, caipira, passei por todo esse rolê que eu Você ligou pra contei, sua tudo mãe e que falou, sei. mãe, tô com o Betão aqui. ó. Na época não tinha celular pra tirar uma selfie, né? Mas era quase isso a vontade. E aí, mano, passei por tudo isso, tava lá e tal. E de repente, mano, tô sentado do lado do Roberto, ele, não, não, vamos botar aquela flor ali, aquela rosa. Não, essa rosa tá meio murcha, corta, põe a outra. Eu, mano, dirigindo o bagulho com o Roberto, no final das contas, sabe? E, enfim, aí saiu, mano. Tem o DVD físico. O DVD físico saiu na época, vendeu nas lojas e tal, mas não, eu acho que não passou o programa na MTV. Não passou, É. porque eu lembro que eu sei que tava uma treta lá, a pessoa falava, vai passar, não vai passar, vai passar. Que saiu umas notas de jornal na época, que, não sei o que, o Roberto Carlos vai lançar um acústico, mas a Globo tá impedindo de sair acústico e não sei o que. Aí, puta, eu já tinha cisma já do Roberto Carlos, aí depois disso aí eu já peguei raiva dele. E aí teve, eu sei que teve o clipe que os caras lançou da música Larararara. Sim. E aí nem não tinha ele, né? Tinha que mostrar alguém. Aí fizeram um clipe lá, improvisaram alguma coisa lá e botaram ele. Cara, acho que eu lembro disso também. Aí um cara no meio da rua lá cantando, tal, não sei Sim. o quê. Tipo, meio que vestido de Roberto Carlos, assim, de Sim. costas, assim. Caralho, Caralho, altas que fitas, fita, cara. mano. E vou voltar pra música. Vamos. E o street, cara? Por que você ficou até o final ali? Não, eu saí um pouco antes ainda. Mas, pô, toquei muito ali no street. Acho que foi minha escola, minha vida ali. Eu só falei, ó, teve o documentário agora também que eu soltei o verbo, falei pra caralho e eu lembrei de tudo, assim. Pô, foi foda, mano. Foi uma fase da minha vida muito forte. Rodamos o Brasil inteiro e conheci muita gente. Toquei pra caralho, aprendi a tocar guitarra melhor ainda, sabe assim? E gravamos disco muito massa ali. Eu gravei o Unlucky Days e o Tornado Reaction. E a gente falou no documentário que o Tornado Reaction era uma coisa que a gente falava, caralho, mano, é o TCC da banda, assim, sabe? Tipo, eu, Koala ali já tava milhão e... Era mais ou menos a história que eu contei do eu e o Milton ali, só que imagina 10 anos pra frente, né? E aí, tipo, mano, você vai fazer isso, então eu vou fazer isso aqui, pá. E um olhava pro outro e falava, sabe? E é orgulho pra caralho, né? De ter feito esse disco e ter tal. Daí, quando a gente tava meio que nesse auge aí... na verdade, auge, nunca teve um auge, porque toda hora saía um cara da banda. Toda hora saía um... Na hora que tava pra... Pô, Mano, o documentário, se você for assistir o documentário, você vai ver que é só sobre a saída e a entrada de um. Um saiu, outro entrou, outro saiu, outro entrou. Mas por que saiu? Ah, porque brigou, porque outro detonou na... É só isso. Mas a gente tava num auge, vamos dizer, musical, assim, felizão ali. Só que daí rolou o Reitinho, cara. Rolou o Reitinho. O Reitinho te roubou também. Foi mais ou menos, mas E aí, pô, o Koala já tinha entrado no street e a gente já era muito amigo. E, mano, aí eu volto lá atrás. Caralho, é muito foda de ver. Agora é a hora que vocês vão se arrepender de ter me chamado. Não para de falar, mano. Não, lembra lá atrás que eu falei aquela coisa, então? Aí vem a parada que eu falei do hangar, que eu frequentava o hangar, e o lance da influência, o lance da inspiração. E aí eu lembro de um dia que eu fui no hangar ver um show do Mussarelas, que era a minha banda preferida, de pagode lá atrás, lembra? Uhum. E aí eu tava com a minha namorada lá, Ana Laura, da época lá, e aí eu conto essa história sempre, cara, que aí o Reitinho abriu pro Mussarelas nesse show. E eu não sabia quem era, né? Eu falei, naquela época a gente ia sem saber as bandas que era, e depois ia conhecendo. E aí eu, puta som massa, mano. Puta som louco. Os caras tava ali no Dear Life ali. Puta som diferente de tudo que tava acontecendo ali, porque era tudo hardcore, punk rock, Califórnia, ou punk rock,
podrão assim, tipo cólera e ratos e tal, né? Ou Califórnia, HC Califórnia. E aí o Reitinho era diferente. E eu pirava no grunge, eu pirava nas coisas que eu falei, eu vim desse lugar lá atrás. Aí eu falei, caralho, mano. Ou, um dia eu vou vindo pra São Paulo. Eu não morava em São Paulo ainda. Um dia eu vou vir pra São Paulo, vou tocar na banda tipo essa daí, ó. Que toca um cover do Sunny Day Real Estate. E aí, mano, aí pula 10 não, mas uns 7 anos, sei lá. O Koala entrou no Street, a gente virou amigo. E aí chegou algum momento, eu já era fã, declarado, ia em todo show, e sempre pá, do Reitinho. E chegou algum momento que o guitarrista do Reitinho saiu. E aí, você não quer tocar? Claro. Agora? Eu lembro, cara, também ó, como umas coisas assim. Eu tava fazendo o acústico do Charlie Brown. E a edição do acústico do Charlie Brown era. As edições dos musicais eram sempre de noite, de madrugada. Começava às 8 da noite e acabava às 2 da manhã, assim, mais ou menos esse horário. E eu ficava todo dia lá. Das 8 às 2 da manhã, das 8 da manhã. Né? E eu morava na frente do Rocha, o estúdio Rocha. Não sei se vocês estão ligados o que foi o Rocha. O Rocha foi uma história. O El Rocha. Gravou a cena inteira. É. Pode crer. O estúdio El Rocha foi um acontecimento na história do rock underground de São Paulo e do Brasil, assim, né? Porque vinha banda de fora pra gravar aqui e tal. A Nenê Altro veio aqui. Segundo o que ela falou pra gente, o primeiro CD que o Rocha gravou foi o do Dance. Sim. O primeiro Dance lá em inglês era tudo os caras do Rocha. O Maurício, acho que o Daniel. Bom, não sei, não lembro agora. Mas Fernando e o Fernando Daniel, né? tocava, Enfim, o Rocha era uma coisa. E todas as bandas gravavam ali. Aí eu morei, cara, na frente do Rocha. Meu prédio era na porta, assim, ó. De literalmente atravessar numa linha reta e bater na porta do meu prédio e na porta do estúdio. E aí eu, num dia desse, voltando do acústico da MTV, da edição do acústico, tô lá e o Reitinho gravando. Eu sabia porque, já era amigo do quadro, tal, não sei o quê. E eu voltava direto e ficava ali com os caras. Os caras estavam ali fora, ali, fumando cigarro, final de session ali. Eu chegava às 1h30, 2 da manhã e tal. E aí, como é que tá? Às vezes subia pro estúdio pra ver, tava ali dentro. Aí um dia o Koala me ligou e falou, mano, posso te pegar aí na MTV? Que hora você sai? Eu falei, sai, tá hora. Não vou te pegar. Aí ele veio no carro assim, falando assim, mano, então o Boris, que era o guitarrista da época lá, não apareceu no estúdio. Você viu quantas vezes você viu ele no estúdio? Eu falei, não. Ele não apareceu no estúdio. Eu gravei as guitarras dele e não sei o que. Acho que o cara não quer mais tocar com nós, enfim. Você tá a fim de entrar? Eu falei, precisa gravar hoje? Não, as guitarras eu já gravei já, mas eu falei, não, tá bom, mano. E aí meio que eu entrei no Reitinho, eu falei, a gravação do Loved, esse disco era o Loved, que eu também acho um dos mais foda, assim, da história do Reitinho. E eu entrei, já tinha gravado, não gravei nada, tô na foto lá de trás, na capa, não sei o que, mas eu não gravei. E eu entrei no Reitinho. E aí ficamos as 2 bandas paralelas ali de boa, em paz. Reitinho e Street Bulldogs. Até porque o Koala ainda tocava também no Street. E o Reitinho, ele tinha uma parada que o Japinha já tava no CPM. O CPM já tava lá em cima. E o CPM virou um mainstream, né? Vocês sabem da história. Ele virou uma coisa. E o Japinha era o baterista do Reitinho. Sempre foi, né? Ele entrou no CPM, né? E aí, o Reitinho acabou virando uma banda, tipo, de quinta-feira. A gente falava que era a banda de quinta-feira. Que só sobrava quinta-feira pra gente fazer show, porque sexta, sábado, domingo ele tava com o CPM. Então, a gente ficou levando de boa. Até o dia que, tipo... Também pra encurtar a história, mas o Koala fez a música lá pro CPM, que bombou. Não sei se você sabe dessa história. Ao Não Sei Viver Sem Ter Você. Sim. Veio antes ainda do Minuto pro Fim do Mundo, mas Ao Não Sei Viver Sem Ter Você foi a primeira que... Porque o Badawi, o Japinha falou assim, vai lá e faz uma música. Ele não sei falar, não sei fazer música em português. Mas faz. Aí ele escreveu essa letra em português e mandou pro cara. Não fez. Primeira vou fazer a primeira, pau. E foi isso. Um dia você chama ele aqui, você vai ver. O Koala? Ele não veio, eu chamei já, pô. Manda mensagem lá, fala com ele depois lá pra ele vir. Fala. E aí ele fez essa letra e aconteceu. Aí depois veio o outro disco. Aí fez o Minuto para o Fim do Mundo. Fez o quê? A hora que ele fez 3, 4 músicas lá, que foi os 4 hits do CPM, o Rick Bonadinho falou, cadê esse cara, mano? Traz esse cara aqui. Aí ele tem uma banda, o Japinha falou, tem uma banda com ele. Pô, traz esse cara aqui, vamos fazer essa banda. E aí foi que aconteceu do tipo,
Mano, vai fazer essa porra desse disco em português, mano. Você é o brabo. Olha essas músicas que você fez. Não, mas a nossa banda é inglês, não sei o que, não sei. Mano, tá de brincadeira, mano. Faz essas porra dessas músicas em português. Daí a gente começou com uma ideia de fazer um projeto que não ia ser o Reitinho, ia ser uma outra banda, porque tinha essa coisa, né? A gente tinha essa coisa, mano. Hoje parece besteira isso. Mas na época a gente tinha essa coisa do tipo, não, mas aí o que os fãs vão achar? Mas aí é underground, não, mas aí é inglês, vai se vender. Porque tinha parada, vai se vender. Tem que manter as raízes. Mano, coisa, hoje em dia eu escuto eu falando isso, eu pareço ridículo falando isso. Porque eu acho que um jovem vai ouvir isso e falar assim, mano, o que você tá falando? Por que essa preocupação? Mas na época a gente tinha. Porque, os fãs vão falar que você se vendeu, não sei o que. Vamos fazer outra banda. Aí o Japinha não podia ser baterista dessa banda porque ele já tava lá no CPM. Daí, mano, a gente começou a ensaiar as músicas em português do Reitinho, que depois viraram a música virou o disco Procedimentos lá, que é o primeiro do Reitinho. O batera era o Daniel do NX0. Que nem o NX0 já existia, mas não tava lá no undergroundão ainda, lá no hangar, fazendo show lá. Tocando Blackjack. Blackjack, cerveja azul e tal. E a gente começou a fazer essas músicas em português e tal, legal. Aí não sei que momento foi que virou e falou assim, não, mano, vai, é Reitinho mesmo, foda-se. E aí o Japinha meio que quis voltar e falou, não, vamos fazer essa porra desse disco em português. Aí virou o disco em português do Reitinho. Que é o Procedimento, não? O Procedimento de Emergência. Aí voltando, foi aí que deu a treta com o Street Bulldogs. Porque aí o Reitinho tomou conta, né, mano? Também Tomou conta de tudo, da nossa cabeça, do nosso tempo, da parada. Isso é uma coisa que eu até falei no documentário do Street agora. Eu falei, cara, a banda demandou que a gente se entregasse pra ela. E eu vejo hoje também assim, cara, me entreguei, cara. Oportunidade que teve, talvez não. Até hoje, foi a única oportunidade da minha vida que eu tive de viver aquilo. De ter uma gravadora, de tocar na... Então, por que eu, né? Então, no primeiro momento que o Street começou a brigar, agora vocês estão cantando em português, agora isso aqui, mano, então falou. E aí eu saí numa onda dessa, assim. E aí o Street ainda durou mais uns anos, acho que uns 2, eles fizeram uma turnê na Europa, e aí meio que acabou. Depois só foi fazendo uns shows meio de revival, assim, mas meio que acabou, acho que 2007, 2006 ou 2007, alguma coisa assim. Do Reitinho, o primeiro single foi a 1997, já de cara, né? Onde que vocês gravaram o clipe lá? Foi no Brás? Foi no Brás, eu não lembro o nome da... O Brás, mas todo mundo gosta de gravar clipe no Brás, né, mano? Eu não lembro o nome da vila, mas era uma vila, Nova Zelina, não sei. Uma vilinha fica ali perto da Lago da Concórdia, ali um pouco mais pra baixo, né? Cara, eu não manjo muito aqui dessa É porque eu parte conheço, aqui. eu vi o clipe e falei, mano, eu conheço essas É uma ruas, velho. vilinha que era de funcionários de uma fábrica antiga, de alguma coisa dessas, né, da época têxtil, não sei das quantas, É, de ali São mesmo. Paulo. É um negócio meio tombado, Sim. histórico ali. E daí isso. Como é que fazia? Tipo, a câmera vinha e você saia correndo com o instrumento vai pro outro lado? Era assim mesmo? Exatamente assim. A gente fez como é que eu falar? Um plano, assim, né? E fez uma marcação, que era um quarteirão, literalmente um quarteirão fechado, um circuito, assim. Aí a câmera passava aqui, passou aqui, a gente corria pra trás e ficava aqui. Aí a câmera virava, corria pra trás, virava. Mano, tem um monte de foto com a gente correndo com o instrumento assim, ó. Os road correndo atrás. Mano, com o cabelo voando assim, a câmera lá atrás assim, e a gente na frente. Mano, foi animal, foi animal. E a gente fez, sei lá, uns 3, 4 takes e valeu, assim, porque, né? Porque na época, eu lembro que eu escutei, a primeira vez que eu escutei em 1997 foi no 89, mano. Aí eu falei, mas que banda é essa, velho? Assim, porque eu sabia do Reitinho, assim, não de ouvir, mas eu sabia do Reitinho, mas eu sabia que era inglês. E eu, na época, não me interessava por banda banda brasileira que cantava em português, cantava em inglês. E aí eu falei, nossa, mano, você é frejar essa porra aí, mano? O que é essa aí, mano? Aí depois eu vi o clipe eu falei, cara, é os caras do Reitinho, Foi mano. diferente, né, mano? Foi bem diferente. Foi meio um choque, assim, porque além de ter trocado pro português, essa coisa que a gente falou que vão pensar, o que os fãs vão falar que se vendeu, ainda foi uma mega balada, assim, né? Tipo... Sim. Que não era guitarra ali, mas era uma guitarra sem nada, parecia um violão, era uma mega balada. Então foi meio que um choque, assim, mas... Cara, mas a deu música certo. É boa, a música é boa pra caralho. E no fundo, então, quando a gente tá lá, jovem, hardcore, e pá, e não sei o quê, a gente fica cheio dessas coisas. Mas hoje, mano,
é isso, eu olho pra trás e eu falo assim, caralho, puta música, mano. Sabe, é uma música que, assim, a faxineira cantava, sabe? Tipo, e o fã do Reitinho cantava, e a minha mãe cantava, e todo mundo cantava. Quando você estoura essa bolha, é um negócio que é mágico, mano, entendeu? E você só sabe disso quando você estoura, entendeu? Então, é muito fácil você estar lá no underground e falar, não vou fazer isso nunca, não sei o que, se vendeu. Mano, mas a hora que o bagulho... Não tem, ó, eu acho que qualquer artista, mano, de qualquer, até música ou um pintor, sei lá, sabe assim, um designer gráfico ou um diretor de cinema. Qualquer cara fala assim, não, eu não quero, eu sou underground. Mano, é porque nunca passou. Porque você passou, você estourou essa bolha, irmão. Você vê que o bagulho é mágico e você fala assim, é um propósito você ter feito isso. Porque você quer que a sua arte chegue no maior número de pessoas possível. Sim. Entendeu? Então, assim... E o que você... Assim, porque eu sempre pergunto isso, porque... Sempre não, né? Porque às vezes tem essa oportunidade. Mas de escutar sua música na rádio, mano. Tipo, de falar... É porque eu lembro do filme do The Wonder, você lembra? Assistiu The Wonder? Sim. Aquela parte que eles escutam que a música tá tocando na rádio, É. né? Tipo, aquele momento eu vejo aquele filme e fico, caralho, eu fico imaginando, pô, imagina você ouvir sua música, assim, tipo, você gravando no estúdio e tal, e chegar lá e tocar na rádio, assim, tipo, simplesmente tocar na rádio. Tipo, e não da rádio, tipo, na 89, mas, tipo, tocar na Jovem Pan. Mano, tocava. Tocou Nos outros nichos de rádio, né? Tocou muito em Jovem Pan, Transamérica, tocou em muito desses lugares, assim. A gente tocou num monte de festival de Transamérica. Os caras tocando na Jovem Pan. Não, hater sempre teve, né? Desde do Jesus já tinha os haters, né, mano? Então, haters é haters. Mas eu acho que... Mano, acho não. Eu lembro, né, assim, como uma sensação que, cara, é isso. Não é uma sensação de, tipo, né, cheguei lá ou chegar lá, né, que todo mundo fala isso, mas é sobre, cara, quando eu tava lá atrás eu quis tocar guitarra, sabe, tipo, você chega num lugar que você fala assim, pô, que legal, mano, a minha arte, né, o que eu botei aqui tá chegando pra todo mundo, e as pessoas, não é comprando a palavra, comprando a ideia, né, tipo assim, consumindo, né, Sim. é consumindo, mas assim, puta, cara, isso não tem preço, mano. Isso não tem preço mesmo, assim, entendeu? Foi muito foda, cara. O Reitinho ali foi muito foda. A gente venceu essa barreira do underground, né? Também foi uma barra, assim, vencer. Sua mãe, tipo, de ligar, filho, te ouvi da rádio hoje. Cara, não só na rádio, mas na MTV mesmo. Eu trabalhava na MTV ainda. Eu saí logo depois. Que aí o Reitinho fez isso aí, ganhou prêmio, não sei o quê. Daí uma hora, realmente tava, assim, eu tinha que pedir folga. Porque aí começou a não ser mais só de final de semana. Sabe? Você viaja. Vamos pra Porto Alegre, passar uma semana lá divulgando na rádio. Isso pra mim era uma novidade. Como assim divulgar na rádio? Não, vocês vão só na rádio dar entrevista. Eles vão pagar hotel? E pagava tudo. Então, assim, é que nem hoje eu fiz num podcast, por exemplo. Eu tô vindo aqui falar da minha vida, eu tô de um jeito ou de outro divulgando a minha vida, contando história da minha vida e tal. Na época era rádio, a gente falava, vai na rádio de Porto Alegre lá, contar tudo. Então a gente não ia nem tocar. Eu lembro dessa, por exemplo, que foi uma tour de rádio, que foi eu e o Koala só. Passamos uma semana em Porto Alegre. Porto Alegre, tudo no interior ali, Farroupilha, enfim, as cidades ali da Serra, do Gaúcho ali. Fizemos 4, 5 cidades ali só indo nas rádios, cara. Foda, E aí passava... Aí, como é que eu falo lá no trabalho, né? Tipo, na MTV, no caso. Eu sou artista agora, cara. Então, mas, né? Aí chegou um ponto que eu depois saí. Mas antes de eu sair, o que eu ia falar é que assim, eu tava sentado lá na minha mesa e de repente passava o clipe, mano. Eu ali, ó. Tá ligado? Caralho, mano. Clipe da minha banda, tá ligado? Passando na MTV. Foda. Né? Então, isso é foda, mano. Isso era bem massa mesmo. Então, o seu período na MTV encerrou ali quando o Reitinho deu Foi em 2007. Os 5 bandas você produziu também, não? Não. Então, eu já tinha saído. Acho que eu já tinha saído da MTV. Ali. Porque aí teve os VMBs. Os VMBs ali que a gente ganhou Revelação. Aí eu ganhei lá o Guitarra dos Sonhos, lá da Banda dos Sonhos. Teve 2 anos isso. Daí no segundo ano foi esse ano que fomos pra tudo quanto é rádio, isso aqui, daí de repente não dava mais pra falar, mano,
deixa eu dar uma folga aí segunda-feira, que eu vou voltar de BH, de novo, não dá. Daí eu tive que sair. Escolhi sair também pra me dedicar, né, pra música, assim, mas... Sim. E aí, isso foi... Bom, daí é isso. Daí a gente virou mais um ano ali, assim, ainda batalhando, correndo ali, tocando nos rolês muito foda. E Deu aí, pra ganhar uma grana? Cara, não é assim, deu pra ganhar uma grana. E até porque quem ganhou mais grana foi o Koala por conta Causa das das composições, né? edições, Mas eu vivi da música. Isso eu posso falar que foram 2 anos da minha vida, talvez os únicos 2, que eu vivi da música, assim. Uhum. Que eu realmente saí do meu trabalho e pagava minhas contas tocando, fazendo shows e era um cachê legal, rolava uma grana legal. Eu falei, eu não ganhava dinheiro com royalty, com play de nada, Sim. né? Ô, rapidinho, a Adri, a esposa do Caniço, falou que deu um salve aqui, a gente tá fazendo uma live ali. Da Você hora. foi na P deles e... Sim! e Não acredito, cara. ela comentou sobre a gravação dos Caniços. Os Caniço, Os não Caniços. acredito. Nossa, aquele que passava no jornal da MTV? Não acredito, mano. Um E- salve, um beijo. E hoje faz 2 anos que o Caniço Ah, meu. teve a Cara, fatalidade. Nossa, até me desconcentrei aqui, sem palavras. Caralho, Foi uma das foda. coisas que eu fiz ali no VMB. Teve um VMB que a gente fez a. Lembra do The Osbournes? Sim. Foi o sucesso do The Osbournes ali. Naquele ano do estrondoso sucesso do The Osbournes, a MTV teve a ideia de fazer no VMB as famílias brasileiras de música. Então aí a gente fez Os Veloso, que era o Caetano, a Maria, a Bethânia. E a gente foi, tipo, na casa da dona Canô lá, que é a mãe lá, tipo, fazer uma comida lá. Não lembro agora, mas deve ter sido uma muqueca, alguma coisa baiana Sim. assim. Então era tipo um realityzinho, um sketchzinho assim das famílias. Aí teve Os Veloso, teve Os de Camargo, que era a Vanessa Camargo e o Ah, Zé eu de lembro. Camargo. Aham. Então a gente criava um roteirinho assim mesmo, que era sketchzinho do tipo a família vivendo junto ali, meio comédia. Teve Os Nova, que era Penélope Nova, o Marcelo Nova. E aí teve Os Caniço, que era o Caniço e a família toda, que ele tinha 2 filhos ou 3, não sei, era São uma... 3 agora, eu acho. Então a gente fez ali e fomos na AP deles lá no Rio, na Barra. Eu lembro, nossa, como que ela foi lembrar disso, cara? Nossa, que demais. Falando do Caniço, também teve aquele. Teve do Estranho Mundo do Caniço, que passava no jornal da MTV. Tá, mas Ele- aí eu não, aí já- não tava mais ali, mas... 2003, foi 2000. Foi Não logo depois lembro. que ele tinha saído do Raimundos lá. Acho que foi 2002, não sei. Pô, e hoje faz 2 anos. Ela falou aqui pra gente faz 2 cara, ele anos. era um cara bem massa, assim. É uma coisa que você pode ver. Você já ouviu alguém falar mal do Caniço? Não, ninguém. É só isso que eu tenho- Impossível falar É mal só do isso que eu Caniço. tenho pra falar, cara. Ninguém nunca tretou com ele, ninguém nunca, sabe assim? É o cara que, mano, transitava por todos os lugares, ele chegava em todos os lugares e era sempre, sabe, qualquer roda que ele chegasse, ô, mano. Então, Eu tenho uma... faz muita falta. Eu lembro, pô, mano, eu era muito fã de Raimundo, assim, tipo, muito fã, assim. E eu, puta, ficava vendo os kart, tá ligado? Aquela coisa de moleque, assim, porra, mano, que legal. E eu vi o Caniço, eu achava o Caniço o mais foda, assim, né? E tava muito doido. Eu entrei no camarim, assim, eu vi o Caniço, assim, mano. Sabe quando bate aquele negócio e fala assim, tipo, caralho, eu vi o cara no kart do disco, assim. E o cara que mó gente da gente, assim, sabe? E eu ficava assim, tipo, olhando assim, falando, nossa, mano, é o Caniço, sabe? Tipo, eu ficava lembrando, porra, mano, eu ficava comprando nas revistas, tipo, do Raimundo, eu via ele nas revistas, assim, o cara que tá na minha frente aqui. Mano, Cara, é sensacional, velho. Eu falei, o Raimundos, o Planet e o Charlie Brown foram muito minha formação de rock nacional, assim. Falei, quando chegou, pós anos 80, aí chegou os 3 ali, o Raimundos veio primeiro, é meio tudo meio junto, mas o Raimundos estourou primeiro, aí veio o Planet meio junto, aí veio o Charlie Brown meio junto. Eu falo dos 3, porque eu vi vários shows dos 3 juntos. Você lembra na Adler, Vinhedo? Não era Adler que chamava? Do lado de Jundiaí lá. Quando eu já morava em Jundiaí, aí tinha esses shows, cara, tipo, pá, Cidade em os peso. 3, cara, junto, e eu falava assim, mano, eu não sei quem é melhor, porque cada um era de um jeito e que era muito foda. Raimundo estava já no Lavota Nova ou no Lavadas do Povo, o Charlie Brown tava chegando no primeiro, que já era o que eu falei, os dois, os caras, cada um tocando uma coisa na guitarra, eu falei, mano do céu. E o Planet, que eu falei, mano, nem uma maconha, mas era sobre o som, sabe? E aí, eu lembro que eu fui uma vez num show do Raimundos, quando eu morava em Pirassununga ainda, de fã mesmo. Peguei um ônibus, fui pra Ribeirão Preto,
que era a nossa capital, Ribeirão Preto. Fui lá assistir o show do Raimundos. E fui eu e meu amigo, o Thiago Carandino, que eu já falei aqui. A gente foi junto. E, mano, eu tinha uma correntinha, tipo essa, assim, ó, que tinha um pingentinho com o logo do Biohazard. Vocês sabem essa banda, Biohazard, que eu tô falando, né? Que eu fui fã, eu sou fã também até hoje, mas, né? Naquela época eu era fã, e eu mandei fazer num relojoeiro o loginho do Biohazard. Ficou assim meio tortinho, mas ficou mó da hora. Era tipo, esse rainho era um loginho do Biohazard. Sim. E eu andava com isso no peito. Fui no show do Raimundos, tava no show do Raimundos, daí meu amigo falou, vamos entrar no camarim. Mano, a gente tinha 15 anos, 16 anos. Vamos entrar no camarim. Não, mano, vamos embora. Não, vamos entrar no camarim, eu vou conseguir, vamos lá, chave com o cara. Mano, entramos no camarim, os caras fumando maconha. Os caras, pá. E a gente, mano, assim, tá meio com medo. Sou teu fã. Nem sei o que a gente fez, mano. Eu falei, não tinha celular pra tirar selfie, não tinha nada, não tinha nem CD pra assinar. Só sei que eu fui lá meio que pagar um pau pros caras. Ô, mano, sou teu fã. Eu apertei a mão e fui embora. Aí a gente voltou de ônibus pra Pirassununga, na madrugada. Aí o ônibus parou no posto, no meio do caminho. É uma viagem de 1 hora, assim. Paramos no posto, descemos no posto pra ir lá comer um salgado e ir no banheiro. A van, o ônibus do Raimundos parou no posto com a gente. E a gente, mano, os caras aí, os caras de novo. Daí a gente foi lá, mano, você lembra da gente? Tava no... Ô, mano, que da hora, não sei o que. Mano, guarda essa. Isso, sei lá, eu tinha 15, 16 anos. Aí corta para eu lá com 21, 22 na MTV, trabalhando ali no meio dos artistas, como eu falei. Você acaba se envolvendo e tal. E o Raimundos os caras moravam lá na MTV, né? Eu não tô um dia fazendo alguma entrevista, alguma coisa com eles lá, ainda de estagiário, atrás da câmera, assim, não é nem falando com nenhum deles. E aí não chega o Digão, fala assim, ô, mano, essa correntinha do Biohazard é muito louca, hein? Eu já tinha visto um moleque, cara, uma vez com uma correntinha dessa. Não, você não tá de brincadeira. Não, o cara não lembrava, né, que show era. Eu falei, não, você não tá. Mano, eu fui num show de vocês há 6 anos atrás e tá falando, mano, é isso aí mesmo, faz tempo esse show. Eu falei, mano, não é possível. Caralho, mano, que foda isso. Louco, né? Essas coisas, eu piro nessas paradas, mano. Eu piro nessas paradas. Falei que ia ter um monte de mentira. Não, brincadeira, não é mentira, mas, mano, parece mentira, né? Pô, mas tem um episódio do Dog Funny que é isso, mano. Já viu o Dog Funny lá que ele gostava da banda dos Beats? Aí ele queria ir no show do Beats, aí ele não conseguiu ir, aí eles ficaram tristes assim no posto, assim, aí chega, aí para a van do The Beats assim. Acho que eu lembro desse episódio. Você falando, veio a imagem do desenho da cabeça. Mano, é pra isso que vale viver, né? Diz aí. Foda, eu mano. olho pra trás hoje, mano, eu falo, caralho, mano. Né, vivi pra caralho, mano. E é isso, né? Obrigado, vida, vem disso também, tá ligado? Do tipo... Mano, essas coisas que vale viver. Essas coisas que você acorda e fala assim, nossa, que da hora, legal, né? mano. Assim, eu tô velho hoje, mas eu fico pensando, caralho, mano. Mas se eu morrer hoje, eu vivi pra caralho, sabe? Fiz um monte de coisa massa e um monte de mentira pra contar. Teve algum momento especial ali na MTV, assim, aquele momento que você guarda no coração, que você fala, caralho, puta. Mano, o acústico do Charlie Brown, sim, com tudo que eu contei já aqui. Foi um momento muito especial, que eu falei, a relação ali com o Chorão e com todo mundo. Eu dei no casamento do cara, mano. Muito íntimo, assim, sabe? Do nada. Não é que... Né? Foi natural. E, mano, eu guardo muito os VMBs, né? Todos os VMBs que eu trabalhei, desde o primeiro ano que eu trabalhei, que eu entrei no MTV, eu já trabalhei nos VMBs. Que era o nosso carnaval, assim, era nosso... Festa da firma. A festa da firma pesado. Eu queria perguntar depois, continua falando. E aí, eu fui trabalhando todos os anos. Primeiro ano de estagiário. Primeiro ano de estagiário, a minha função no VMB foi guardar os prêmios, os troféus. Troféis. Eu sou muito... eu sou caipira, músico, tá ligado? Então eu falo errado um monte de coisa. Não tem problema. Os troféus. E aí eu guardava num armário assim do lado do backstage, assim, meio na boca do palco. Então o que acontecia? Melhor clipe de rock. Aí pá, pega o troféu e dá na mão da pessoa que vai lá entregar pro artista. Fazia isso. Eu tava com a chave e responsável pelo troféu. Mano, não perdi a chave no dia anterior? Perdi a chave do cadeado. Não sei nem explicar, nem vou entrar nesse papo aqui. Perdi a chave da porra do cadeado. Aí teve que chamar, mano, perdi o emprego, né? Pensei, perdi o emprego. Como é que eu falo isso pra minha chefe? Então, perdi a chave. Aí chamou um cara, não é tão difícil assim, né? Chamamos um chaveiro, o cara foi lá, arrebentou o coisa e botou isso aqui.
Então, assim, só pra contar, eu comecei trabalhando assim, fui aumentando, fui virando assistente de direção, depois virei assistente de direção dos shows, depois comecei a dirigir os shows, e daí no ano seguinte eu sentei na plateia pra concorrer a um prêmio com o Reitinho, tá ligado? Foda, hein? Fez todo o Porra, caminho. mano. Eu passo aquele... Esse ano foi que a gente ganhou de revelação e eu ganhei o da Banda dos Sonhos lá. E aí eu subi lá pra tocar, mano, com o Champignon, com a Pitty e com o Japinha. Foda, hein, mano? Tá, mano, eu acho que pra eles nem liga tanto, assim. Eu sou amigo da Pitty até hoje, a gente fala às vezes de brincadeira, eu chamo ela de amiga dos sonhos por causa disso. E ela nem... Tá, claro, foi legal pra ela também, mas ela... Eu sei que não tem esse valor que teve, porque pra mim era assim... Quê? Tá ligado? Ah, melhor baterista, Japinha, claro. Melhor guitarra, melhor baixista, Champignon. Melhor vocalista, melhor guitarrista, Fabrício. Quê? Lá no Ficha já cantava uma bola, viu? Os caras foram profeta lá em 2001. O melhor guitarrista. Aí, cara, então assim, esse... E foi uma bosta, tá? Subi lá, toquei com a guitarra desafinada, foi tudo uma merda. Mas como é que é? Você chega no camarim lá antes de tocar aí? O que vai ser? Mano, foi exatamente assim. Parece mentira. Mais uma mentira que eu vou contar, hein? Mais uma mentira, não tô brincando. Mas parece mentira. Mas é assim... Fulano, tal, Batista, tal, fulano, tal. Aí subimos lá no palco. Mano, e aí? Abracei todo mundo e tal, não sei o quê. Aí, acho que era o Mion, não sei quem tava apresentando aquele ano. Ah, então daqui a pouco a gente volta. Break. Isso é o programa ao vivo, né? O FMB era ao vivo. Break. Aí todo mundo, 2 minutos e meio. Volta do break vocês tocando. 2 minutos e meio. E eu assim lá, o moleque, tudo bem, já era guitarrista há 10 anos, já tocava nas bandas, já teve toda uma história pra chegar até ali, mas quem sou eu ali? E aí eu olhava pra Pitty, olhava pro Champignon, falava, mano, eu vou tocar com o Champignon, amigo. Você tá de brincadeira comigo? E eu assim, e aí, o que a gente toca? Assim. Aí a Pitty, lembro muito bem dela, falou assim, 15 anos do Nevermind, vamos tocar um Nevermind, vamos tocar Smell Like Teen Spirit, vamos tocar um Nirvana, sei lá. Daí eu... Ai, meu Deus, eu sei tocar. Que bom. Porque, assim, porque já entendo. eu nunca fui um guitarrista de roda de violão, saca? De saber, assim, de pegar o violão e falar, toca essa daí do Legião. Nunca joguei. Mas cara, eu sempre fui um cara de me dedicar pra minhas bandas e saber tocar minhas músicas das minhas bandas, dando pirueta no palco e o cara caindo no chão do pulo que eu errei. Mas nunca fui do cara de tocar um monte de cover e saber. Ai, meu Deus, eu sei tocar, que bom. Beleza. E nisso já, 1 minuto. Aí nisso traz uma guitarra, assim. Eu peguei a guitarra, mano, tremendo. E tentei afinar, já tava meio desafinado, ou bater em algum lugar, me deram desafinado. E eu tentando afinar, mano, e timbrar ao mesmo tempo. O som ali, mano, daí... Mano, 30 segundos. 3, 2, 1, vocês! E é logo você que puxa, né? Sabe assim, tipo, mano... E aí tá lá no YouTube, quem quiser ver. Não vai ver não, porque é vergonhoso. É vergonhoso, sim, se eu for pensar. O cara, guitarrista dos sonhos, é vergonhoso. Mas, cara... Não, mas não é, porque também é a situação, né? Pô, mas a gente joga na fogueira lá. Nem todo mundo sabe o quanto que é essa fogueira, mas quando eu tenho oportunidade de contar, eu conto, porque realmente é foda. E a Pitty também é uma que sempre falou assim, mano, era mó roubado esse bagulho, mano. Era mó roubada. E aí eu vou contar melhor agora. O ano seguinte, eu ganhei de novo. E a mesma banda ganhou de novo. Por quê? Era um voto popular. 100% popular. E, mano, aí rolava os fã-clube, né? Os fã-clube votavam e sei lá, porque eu caí nas graças do fã-clube do Reitinho e votava em mim lá. Votaram no primeiro ano. Mesmo eu tendo feito aquela cagada, no segundo ano eu ganhei de novo. A mesma banda de novo. Aí a gente até subiu no palco, da mesma situação de novo, do tipo, 2 minutos, 3 minutos. A gente olhou pra cara e falou, agora a gente já ensaiou, né? Agora a gente já tá ensaiado. Então vamos lá. Mano, sabe o que a gente tocou nesse ano? Qual? Um Legião. Puta que pariu. Qual o som do... Sério, qual ainda foi? é cedo. Pode E crer. vou te dizer, foi muito melhor que o Nirvana, mano. E a guitarra tava afinada? A guitarra tava melhor. Me deram uma guitarra pior, mas eu Mais afinada. eu tava mais tranquilo, consegui timbrar melhor, deu tempo e pá. E o Champignon que me ensinou.
que eu não sabia tocar a porra da música do Legião. Mas como você não sabe tocar um Legião, amigo? Eu não sei, tá ligado? Mano, é ré, dó, e o refrão é lá e só, sei lá, eu chutei agora, tá? Mas mais ou menos isso. Ah, tá, e é uma música fácil mesmo. É, de uma música meio punk rock, assim, quase. Sim. E aí foi. Mas, mano, só pra contar, não esperei que eu ia não esperava que eu ia chegar nesse lugar de falar do Legião. Sim, eu toquei a porra do Legião da MTV. Caralho. Mas respondendo que esse foi um dos momentos também importantes da MTV, da minha vida. Tanto minha vida como diretor e aí minha vida como artista ali foi foda. Tirou a dúvida pra mim, ô Fabrício. Aquela banda que veio da gringa lá que fez playback, você tava no rolê? Já tinha saído já? O Block Party. É. Meu, o que Cara, aconteceu? Eu achei, ficou feio aquilo ali. Ficou. Teve algumas, tinha algumas coisas Mas o quê? escorregadas, né? Os caras pediram pra tocar. Eu não lembro que, não acho que foi os caras pediram. Eu vou falar o que eu acho, que eu também espero não falar merda, mas eu acho. Supostamente. Que é a palavra do momento. O que eu lembro, assim, é que eles vieram pro Brasil fazer uma tour e não sei o quê, e eles não estavam com tempo pra ensaiar lá. Porque o VMB demandava uma dedicação do artista, de ir lá 3, 4 dias antes e passar. A gente ensaiava todo dia, o show inteiro. Então a gente passava, cara, desde de quarta, quinta-feira. Ah, não, na verdade era quinta-feira sempre que rolava, né? Desde segunda, terça, quarta, a gente passava, ou tentava passar, o show inteiro valendo como se fosse ao vivo. E a banda ia lá, tocava. Então, tem um show da Pitty, que tocou tantas vezes lá. Ah, não sei o quê, melhor prêmio de fulano. Aí eu, estagiário lá, recebeu o prêmio, voltava. Agora, Pitty. Aí a banda tocava, tava lá ensaiando. E o Block Party tava numa tour aqui no Brasil, uma banda gringa, e não pôde fazer isso, não tinha disponibilidade pra fazer isso, então não tinha como os caras, sabe, montar essa parada pra fazer ao vivo. Ah, então vai playback mesmo. Alguém concordou, alguém deixou, não sei, aí trâmites de empresários com MTV, com não sei quem, mas foi decidido que assim, tá, faz um playback. Só que, mano, os caras fizeram cagada, os caras fizeram cagada, sei lá. E aí eu não sei se na hora os caras meteram o louco, de tipo, vamos meter o louco, vamos fazer cagada. Porque, não sei. O Caetano também tava. O Caetano eu tava também. Eu tava na UEM, cara. Eu fui assistente de direção desse ano aí. E eu sei a história do Caetano. A história do Caetano foi o seguinte. Também o cara que foi tocar com ele, que era o David Byrne, né, não pôde passar os ensaios. E aí tinha 2 microfones, os microfones deles, né? E aí passava-se os microfones dele, e aí o Hold passou o microfone dele. E aí, na hora H, que chegou o cara lá, meio que o cara deu o microfone errado. E deixou o microfone dele lá ligado, lá no canto. E aí esse microfone ficava dando microfonia. E o cara lá no meio, aí volta. Mano, e ninguém achava a porra do microfone. Ninguém achava onde que era o problema. Uhum. Entendeu? Volta. Não, agora tá certo. Daí a hora que abria tudo, abria lá. Mano. Puta E aí até pariu. que deu aquele chilique. E daí numa terceira vez, acho que foi. Mano, achou o microfone, tava aqui largado em cima do case. Era mais ou menos isso, tá? Também detalhes aí, me perdoem, MTV, mas era mais ou menos mas virou isso. uma bordão da MTV isso aí, né, mano, depois. Não, aí virou... Era um meme, né? Era um meme que nem se chamava meme ainda. Um meme que virou... Mano, fizeram chamada, fizeram vinheta, bota essa porra pra funcionar, né? É muito louco. E as festas, mano, do VMB, velho? Eram... Porque o Gabriel do Autoramas veio aqui, ele falou que tinha o que era? O VIP do VIP. Tinha o VIP e depois o VIP do VIP. Poucas vezes eu entrei no VIP do VIP, viu? Precisei ganhar a guitarrista dos sonhos pra entrar no VIP do VIP. É brincadeira, mas é um pouco isso. Algumas vezes eu entrava, outras vezes não. Porque tinha o VIP do VIP, porque era muito grande as festas, era muita gente, assim. E tudo meio convidado, né? A galerinha, hype do rolê, amigos da galera de gravadora. Não era qualquer um que entrava lá e pagava o ingresso, entrava, né? Mas mesmo assim, mano, tinha o VIP do VIP que era os artistas, né? Então, os artistas não queriam ficar lá que alguém incomodasse pra tirar foto. Então, tinha o VIP do VIP, sacou? Uhum. Mas não era nada demais, era só um lugar, um VIP do VIP, um adendo, assim, que ficava só os artistas mesmo, assim, e
e adjacentes, né? E produtores deles e tal, e galera Sim. lá, Legalize, assim, e tal, mas não era também nada demais. Teve uma vez que eu nunca vou esquecer, eu já namorava a minha mulher hoje, e aí a gente tava com uma amiga nossa em comum, que ela ficava, não, quero ir lá, quero ir lá. E ficava tentando ligar, ela fazia eu tentar ligar pra alguém. E eu falava assim, foda-se aqui, mano, vou ficar aqui. Era a mesma bebida que tinha lá, tinha aqui. Uhum. A mesma comida que tinha lá, tinha aqui. A diferença é que lá tava todo mundo dos artistas e aqui tava a galera mais normal. E vários amigos, entendeu? Lá eu tinha artistas que eram conhecidos, mas não eram meus amigos, né? E aqui Uhum. tava todos meus amigos. Então eu falava assim, foda-se os caras, vou ficar aqui, mano, tem bebida aqui, não sei o quê. Não, vai, liga. Aí ficava tentando, mano... Nossa, eu nunca vou esquecer desse rolê, que foi assim, passei o VMB inteiro tentando entrar na porra do negócio, chamando, já uma feia, assim, eu sempre fui meio contra essa coisa de ficar pedindo as VIP, pedindo pra entrar, mas é isso, daí a gente conseguiu entrar, ai, não sei o que, então, não tem nada aqui, amigo, só tem pessoas famosas, mas beleza, quer ficar tietando, vai lá, mas enfim. Ah, porque tava o hype ali, né? Tava... Não, sem também julgar tanto assim, mas só porque eu quero dizer que não era nada demais. É, mas era pra só... você ali, você, pô, meus amigos tá aqui, mano, a galera tá aqui, né? Sim, foda. E aí, aí depois você foi o lance do Reitinho, você ficou ali um certo período. Fiquei no Reitinho um tempão e depois eu... Cara, daí... Aí eu saí também do Reitinho, é uma longa história também, mas a gente começou a entrar numas bad, assim, não produzir mais, a gente ficou numa onda meio ruim, assim. Que aí veio o NX0, aí veio um pouco mais uma outra coisa, assim, que começou a meio que roubar um pouco... Como que eu vou dizer? Lá no Midas, né? A gente tava trabalhando ali, aí depois a gente começou a se sentir meio abandonado, assim, porque aí veio o NX0 e aí foi assim, né? Porra, essa banda aqui que era a banda, né? Sabe assim? Que conversa com os jovens, sabe? Porque a gente já tava perto dos... Eu já devia estar 29, 30. O Koala já devia ter 35. Sei lá, um pouco menos, mas enfim. E aí veio os moleques de 20 anos, que era o que, tipo, sabe assim? E aí a gente foi meio que ficando numa bad, tipo, a galera não quer mais trabalhar a gente, não tá mais dando certo. Aí o Koala não conseguia desenrolar as músicas, aí ficou numa bad. Tudo bem que o Reitinho precisava de... O Koala precisa tá mal pra escrever, tá ligado? Mas, mano, eu não sei também, nem quero entrar muito em detalhes, mas a gente começou a entrar num buraco negro, assim, mentalmente falando, de clima, assim, que eu falei, mano, não quero mais isso. E eu entrei numa crise também, pessoal, minha, do tipo, não, vou fazer 30 anos, vou ficar velho. Eu não quero mais ficar aqui, não quero perder tempo ficar aqui, sabe? E aí, tipo, eu lembro dos sonhos, eu falo assim, não, mano, eu também vou sair, também não aguento mais. Aí, sabe quando começa a virar uma pilha, assim, do tipo, mano, vambora. E aí eu tomei A coragem. sensação de estar perdendo tempo lá? Tipo, Quase isso, assim. Tá passando e a gente aqui parado. Porque, pô, a gente viveu uma parada muito forte e a gente tava perdendo isso e deixando passar isso porque tava olhando... Sabe assim, o cavalo? Meu pai sempre falava isso, tipo, que ele sempre gostou de cavalo. Por que o cavalo tem aquele bagulho? É por não olhar pro lado. Sim. Se ele olhar pro lado, ele distrai. E a gente só tava olhando pro lado. Sabe? Que ninguém pegue mal comigo aqui, mas a gente já conversou, já superou isso, assim. Mas foi meio que isso, assim, sabe? Resumindo muito. A gente só ficava olhando pro lado, reclamando que os caras estavam fazendo sucesso, a gente não tava, e que os caras vendiam o show e não vendiam o nosso show. E eu era amigo dos NX, mano. Eu não gostava daquela parada, daquele clima, sabe? Do tipo de... Pô, eu torcia por eles. Eu queria que eles voassem. Eu não achava que o sucesso deles ia atrapalhar o nosso, sabe? Tá, mas que fique claro aqui também que não foi uma briga entre NX e Reitinho, não. Eu tô falando generalizando, assim, entre, tipo, não dar certo com a gente, dar certo a gente ficar olhando e reclamando e não andar pra frente, né? E aí eu falei, não, mano, eu vou tentar, eu tô velho, eu não vou ficar aqui, vou sair, não sei nem se eu vou tocar guitarra mais. Aí eu já tava também num lugar, numa carreira como DJ, assim, de música eletrônica. Que também é uma outra... Nossa, vocês querem mesmo uma a gente já perguntou. perguntou. É a pauta que eu encerrar essa parte pra te perguntar. É agora que você se arrepende de ter me chamado. E aí eu tava numa festa que tava meio que bombando, e eu tava curtindo demais aquela parada de música eletrônica, e eu já tava assim, não é que uma coisa substituía a outra, mas eu tava sendo feliz ali também. Então assim, mano, beleza, se eu não tocar mais guitarra, foda-se. Já vivi a parada, agora eu vou viver isso aqui. E quem sabe, eu entro numa outra banda, a vida tá aí. Só não quero ficar aqui, né? Tipo, olhar daqui 10 anos e falar, tô aqui ainda.
E eu tive essa, sei lá, epifania que fala, essa coisa, essa crise, assim, que eu falei, mano, e, mano, foi tipo terminar o namoro. Foi tipo, mano, eu te amo, mas não dá mais, você precisa ir embora. Sim. Muita gente já passou por isso, vocês já passaram por isso, mas, né? E eu saí fora. Cara, eu juro por Deus, os caras não acreditam nisso até hoje. Acreditem. Eles não acreditam nisso até hoje, mas passou uma semana, eu tava lá na minha festa de música eletrônica e chegou o Yuri Nishida, falou, mano, não sei o que, eu tô com uma banda, você precisa ouvir. Eu falei, é mesmo? Eu saí do Reitinho. Ô, mano, vamos falar, não sei o que, pô, isso aqui é uma banda assim, influência de Arctic Monkeys, umas coisas meio Muse, não sei o que, uns bagulho moderno, umas coisas que eu tava ouvindo pra caralho naquela época. Eu era fanático pelo Muse naquela época. Kings of Leon e umas coisas assim, quando ainda não era tão Kings of Leon mais indie ali, enfim. Os indie ali, dos anos, final de 2000 ali. Sim. Ô, da hora, vamos falar, vamos ver, vamos falar, mano. Aí eu fui lá na casa dele, ele me passou as músicas, me mostrou as músicas que eu curti e entrei na banda. Então assim, passou um mês eu tava em outra banda. Puta, pra quê? Nossa. Os caras já falaram, claro, já tá... Sabe assim, terminou o namoro e já parece que eu tô namorado há um mês? Tava traindo já, né? Já tava de papinho já antes, né? Mas aí que veio o voo, né? E aí foi um outro capítulo também, mano. Outro capítulo louco, assim, porque mudou muito... minha parada, o jeito de tocar, e foi um outro som completamente diferente. A gente tinha uma proposta de fazer um pouco diferente. Apesar de todo mundo vir dessa raiz do hardcore, do emo, Sim. o Yuri sempre carregou isso forte com ele, né? Uhum. Mas a gente queria fazer um negócio diferente. Queria fazer uma parada indie, dançante. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Vocês Sim, lembram pra da caralho, época. pô. E aí a gente, vamos fazer um bagulho completamente diferente, mano. Mano, e eu tinha acabado de sair dessa fase hating do Rick Bonadio, triste com o Rick Bonadio, porque ele abandonou nós, entre aspas, né? Uhum. Tudo isso que eu acabei de contar aqui. E aí saímos, foi mó difícil, foi mó tristeza, foi mó lama, assim, pra sair, sabe? Aquela coisa do tipo, areia movediça, assim, sair. Aí a gente fez o primeiro show do Voe, num rolê na Consolação, tosquíssimo, assim, um buraco, mano. No domingo. Foi legal o show, mas só, né, o primeiro show da história da banda. Segunda-feira, o Yuri me liga e falou, o Rick Bonadio ligou pra gente ir lá falar com ele. Eu falei, mano, não é possível. Não, mano. Tá tirando. Não, é uma cilada, Bino! E eu falei isso, eu falei, mano, mano, mas como assim não? Eu falei, não, mano, ó, então, senta aí, deixa eu te contar. Daí eu contei toda a parada do Ritinho, falei, ó, mano, ele falou, puta, mano, eu te entendo, eu entendo tudo que você tá falando, mas, puta, mano, é uma oportunidade da minha vida aqui agora, né? Que nem foi pra você lá atrás, aí como é que faz? Eu falei, vamos lá, mano, vamos lá, vou lá de perto aberto de novo. Aí, oi, Rick. Tô aqui de novo. Oi, it's me again. Não, sem briga ali, nem nada, mas daí voltamos e aí já, pum, a banda nem tinha começado direito, já contratou. Uhum. Vamos fazer o disco. Só que aí começou, né, cara? Começou a famosa geladeira, assim. O rating tava no... O Rick tinha saído Já do tinha Rick, já tava independente, daí a gente passou por essa fase meio limba, aí eu saí, aí Uhum. eu já tinha virado a página. E aí, tamo lá no voo, e aí assim, vamos fazer o disco. Quantas músicas? Tem umas 12 músicas. Falta aquela ainda, falta o hit. Vamos fazer. Aí fizemos 30 músicas, cara. Fizemos muita música. Até uma hora que a gente passou um ano lá. E assim, a banda foi melhorando, foi criando experiência, porque assim, por mais que a gente tivesse vindo de várias histórias, era uma banda nova. E a proposta de som era nova também. Né? Também tava naquele momento que eu tava comentando outra hora ali, que o rock tava mudando demais, né, mano? Tinha essa parada do emo colorido ali já chegando, e a gente tava assim, a gente é emo, não é uma banda meio agressiva, musicalmente falando, assim, tipo Queens of Stone Age, mas é uma letra bem emo, bem melodia... Tipo, meio que vocês estavam tentando ver onde vocês se encaixavam ali, né? E nisso passou um ano, eu acho, assim, fazendo música, aí enrolou. Aí até que uma hora eu lembro que o Yuri foi lá no Rick, eu não tava junto, eu lembro até hoje ele me ligando lá na casa da minha mãe, eu tava lá na casa da minha mãe em Jundiaí.
E ele falou, mano, vim aqui falar com ele que eu não aguento mais. E vem dar um ultimato nele. Falei, vai, o disco é esse, a banda é essa, você não vai gravar. E tal. Então vamos gravar essa porra. Amanhã, vem aí, vamos gravar. E, mano, daí a gente entrou pra gravar o disco. Depois de um tempo, assim. A gente gravou o disco, foi legal, lançamos o disco. Só que também não... Meio que não engatou, mano. Não sei nem explicar direito, assim. Sim. Acho que tem vários fatores. Que é isso que eu falei. Um momento também tava esquisito. A gente também não tinha uma posição tão clara. Que é isso? É uma banda indie dançante? Ou é uma banda emo? Ou é uma banda meio pesada? Ou... Mas ele sempre falava assim, vocês têm uma instrumental pesado, forte. O Denis, né, mano? O Denis era um... Eu ia te falar como que foi compor com esses Não, caras, não. velho. Denis é absurdo, Yuri, puta talentoso. Tipo, como foi, assim, Então, a experiência de... foi um momento, eu considero que foi a época que eu mais toquei guitarra, assim. Ali eu comecei a me achar o melhor guitarrista, tá ligado? Porque eu tinha que correr atrás dos caras, mano. Só abrindo um parênteses, eu vi uma entrevista outro dia do guitarrista do Slipknot, que é o Jim Root, é o cara que é o da mascarinha. Bom, todo da mascarinha. O cabeludão, assim, que não é o do mal lá, é o outro lá, do lado esquerdo. E ele falou assim, não, porque agora o Eloy entrou na banda, não sei o que. Cara, eu sinto, primeira vez que eu saí do ensaio, o primeiro ensaio com o Eloy, eu saí do ensaio e falei, cara, eu preciso estudar mais guitarra. Porque eu preciso ser um músico do nível que ele é músico, sabe? Do nível que ele é baterista, eu preciso ser o meu guitarrista. E eu no voo eu me senti exatamente assim. Eu falei, mano, eu toco muito mal perto desses caras, tá ligado? Não, o Denis, eu falo pros caras. Denis, mano. Eu acho, gosto meu, eu acho ele melhor. Eu prefiro muito mais ele do que o Eloy, velho. O estilo dele de tocar, não tô falando que é melhor. Porque os dois são muito fodas, mas eu adoro as. Puta, ele é foda. Não, eu tenho uma história do multiverso que eu vou contar aqui. Eu vou contar. Conta! Mas deixa eu falar um pouco do voo. E daí, cara, foi a época que eu mais estudei. Falei, vou fazer isso e pedal e tal. E eu comecei a mudar muito o meu som, assim, também, do que eu vim até aqui, até ali, né? Mano, eu gostava muito, já tava escutando muito Circa Survive. Não sei se vocês manjam muito, que, tipo, guitarra com delay, um monte de coisa, efeito e tal. Então eu comecei a falar, mano, vou tocar completamente diferente do que eu sempre toquei. E aí veio o Voe, mano. Tá lá, tá registrado lá. E depois de um ano, assim, meio que saiu o disco, mas não virou. É porque, assim, o que eu vejo, a história do Rick, mano, não é que ele é um cuzão, que não sei o que e tal. Sim, ele é um pouco. Mas tem um lado que não tem como falar que ele não tá... Mano, é mercado, mano. E o cara, ele não ligava tanto pra arte, assim, do bagulho. Sabe? Tipo, a cena. Mano, é número. É mercado. Deu certo ou não deu certo, entendeu? Então o cara apostou, ele apostou uma grana, porque é a grana do estúdio pra gravar. Tinha gravado no melhor estúdio que tinha, um dos melhores, né? Do Brasil. Que era uma bica gravar lá. A gente gravava lá de graça, né? Então eu produzia e levava. E, mano, rádio, que não tem jabá, mas tem, sabe? O cara botava uma coisa, ou injetava alguma coisa ali, ou fazia um show de graça pra poder tocar. Então, era investimento financeiro. E aí, não retornou, filho. Tá ligado? Não é porque a banda é foda, tem um baterista foda e tem... Na hora que ele contratou a gente, era isso. Porra, legal, Fabrício, caralho, que foda. Você... Sabe? Eu lembro que acho que o G falou dele, pra ele que a gente tava... Pô, a banda com o Yuri, o Fabrício, não sei o que. Pô, caralho, mano, que super banda, sabe? Mas daí, mano, não deu retorno, bicho. Mas chegaram a concorrer a um prêmio da Multishow, foi isso? Aí isso que eu ia falar. E aí ele meio que falou assim, não, esse disco tá legal, mas, mano, não sei, falta aquele som, falta aquele hit, falta não sei o que. Ele sempre falou assim, mano, vocês são uma banda muito foda, instrumentalmente falando, vocês são uns monstros, tá ligado? O Denis, não tem que falar, era o que puxava, né, a parada. Eu sempre falo, cara, que uma banda com um guitarrista muito foda, baixista muito foda, aí o batera meia boca, não vai pra frente. E do contrário, já é mais fácil. Sim. Um batera que nem o Denis ou que nem o Eloy, pode ter um guitarrista meia boca, mano. Que vai, entendeu? Porque o cara é o trem que empurra lá pra frente. Mas enfim, e aí o cara nunca meio que acreditou, ele fez porque a gente pressionou e vai, então lança esse disco. Depois de um ano concorreu ao Grammy, mano. Tá ligado? Caralho, que então foda, essa é uma mano. parada que assim, mano...
Quando chegou essa parada, a gente falou assim, mano... Eu virei pra minha mãe e falei assim, bom, então... eu sei que você quis que eu estudasse, meu diploma de rádio e TV e tal, mas aqui tá o meu diploma da música, ó. O Grammy. Não ganhamos, foda-se, mas Não, só foi de concorrer, indicado, pô. tá ligado? E, enfim, aí o voo teve essa... Depois a gente meio que também, o Rick não... É isso, não teve resultado, mesmo com o Grammy, já tinha meio que saído, saímos. Sem briga, mano, Era vambora. o quê? Revelação? Ou alguma... Não, foi melhor álbum de rock em Que rock? português, assim. Foda. Só que a gente tava concorrendo com Nando Reis, o Vespas Mandarinas, que era do Chuck. E esse é até uma história que a gente falou, mano, você tem noção que a gente saiu de Pirassununga, mano? Os dois estão A concorrendo ao gente Grêmio. saiu de Pirassununga, mano. Veio junto, cada um com a sua história, se intercalando, moramos junto, teve as bandas junto. Ele tocou no Forgotten Boys, que tocava no hangar ali, no Main Street e tal, naquela fase, Fist e tal. E depois de 10 anos, a gente, sei lá, 15, a gente concorre o Grammy junto, mano, na mesma categoria. É uma viagem, mano. Foda, Deve mano. passar um filme na cabeça. É uma né, viagem. E aí, o Vespas, acho que era uma banda, como é que chama? Nevilton. Uma banda bem índia, assim, que teve uma fase ali que foi meio famosinha. E o Jota Quest, ao vivo no Rock in Rio. Foi esse que ganhou. Por que será? Quem imagina? Mas eu vi o Grammy na TV, que nem a gente tava vendo agora o Oscar, todo mundo assistindo o Oscar, eu vi lá, melhor ao Volve! Ela falou Fala Volve, Volve. porque era uma gringa falando, né? Sim. Então assim, mano, eu vivi isso, mano, então foda-se, ninguém tira, tá ligado? Ô, Fabrício, você ficou me falando do Rick, né? Eu vi uma live dele uma vez, ele tava. Ele vou fazer uma mixagem aqui de uma menina que tô produzindo e tal. Aí não sei o que, aí tá fazendo uma live lá. Aí mixando lá, tal, falando que tal. Aí o cara perguntou, oba, que plugin que você usa? Aí ele falou assim, não, eu sou plugin. Vou levantar até uma hashtag aí contra plugin, não sei o que eu não gosto de plugin. Aí o cara respondeu, porra, também com uma mesa de $1 milhão, pra que você precisa de plugin, né, velho? É isso, não vou nem falar nada. Com a mesa de $1 milhão, pra que você precisa de plugin, né, mano? No fundo é isso, cara. E era isso, aquele estúdio ali era bizarro, mano. Aquela mesa lá é realmente... Você chegou a trabalhar com o Paulo Anhaia ou não? O Paulo, o Lampadinha, os caras todos participaram de todos os discos que eu gravei lá, cara. O Paulinho era monstro, né, mano? O Gil Daga sempre foi o produtor. Então, produtor mesmo. Produtor mesmo, era o Gil, era o Paulinho, né? O Rick chegava lá, sabe a voz? Ah, beleza, tá da hora. O Gil Cara, é o o batera Rick é- do Malta? É esse? Gil Daga? O Gil, não, acho que o irmão dele tocava no Malta. Ah, então é porque é por causa do Acho nome, que era Daga. ou era o Batera? Não Não sei, sei, eu sei que mas tinha é um Daga. Tinha um Daga lá que era irmão dele. Pode crer. Mas ele... Hoje acho que ele toca numa banda com... Como é que é o nome daquela mina? Daylins, sabe? Dailins. Daylins. Mas ele sempre foi mais produtor, assim, é monstro. Ele sempre trabalhou com o Rick ali a vida inteira, assim, tipo... E tava em todos os discos que eu fiz ali, que eu fiz 2, né? O do Reitinho e o do Voe. Eu vejo umas lives dele lá, meu Deus, ele é sensacional, cara. Paulinho fazendo. Hoje eu vou fazer um rock and roll aqui. O Aí ele Paulinho era compõe a fofo, música inteira, assim, mixa assim, tipo. Não, é. É engraçado que você vê monstro. uns vídeos dos caras falando assim, não, me ensinando mixagem. Não, que você tem que. Aí os caras, tipo, abrem vários plugins da Waves lá, os caras 4 lá, não sei o quê, pra mixar guitarra aqui, não sei o quê, não sei o quê. Mano, o Paulinho chega lá, mano, uma coisinha simples assim, pô, mano, deixa o som melhor do que os caras tava fazendo, velho. não, Caralho. Os caras nasceram pra isso, é monstro, é monstro. Nossa, é demais. Mano, deixa eu contar a história, juro que eu vou ser rápido. Pode falar. O Não, multi- fica à o multi- vontade, mano. Não, Tá já no tem, seu tempo. 3 horas aí, né? Quanto tempo tem aí, queridão? 219. Aí, ó. Não, a gente tá na Mano, média. o multiverso do Denis e Eloy Casagrande. Ó, eu espero que não vá magoar ninguém, mas não é magoar, é porque isso tudo aconteceu de verdade. Sim. Estamos lá no Voe. Denis voando lá no Voe, tal. Fazia muito tempo que ele não tocava, e aí veio o Voe, né? E aí ele foi baterista do Glória antes. Lembro. E aí teve um momento do Glória no Rock in Rio. E o Glória no Rock in Rio, por algum momento, por algum motivo, não sei o que, não lembro, não tinha batera. Tava sem batera. E aí tava um dia lá e o Denis falou: os caras do Glória vieram me chamar pra tocar no Rock in Rio. Mano, caralho, que louco, mano. Não, mas eu não aceitei. Falei, como não aceitou?
Não, porque eu tô no voo, eu não vou sair do voo. Eu falei, não, mano, não tem nada a ver. Eu lembro que eu meio que briguei com ele, mano. Sim, modo de dizer. Mas eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, vai tocar no Rock in Rio, mano, é só banda. Não, mano, eu não vou tocar com os caras. Eu falei, não, mas depois você resolve. Nem que seja pra fazer esse show. Mas uma coisa não anula a outra, né? Não, e assim, cara, eu sempre fui de 2 bandas, né? Minha história toda que eu contei aqui. Vai lá, mano. Vai tocar no Rock in Rio, irmão. Não, agora eu já falei não e tal. Eles chamaram outro cara lá, o Eloy. Porra. Talvez foi o destino do Eloy, né? Então, aí eu tenho o multiverso. Vocês estão ligados que quando eu tô falando multiverso da Marvel, das linhas. Aqui, ó, várias linhas aqui, tá ligado? O Eloy foi tocar. Naquele show, aconteceu tudo que aconteceu, que vocês sabem, e o Andrés viu o Eloy tocando. E depois daquele show, o Eloy foi tocar no Sepultura. E aí ele evoluiu no Sepultura e hoje ele tá no Slipknot. Já entendeu o que eu ia falar? Poderia. Possibilidade, possibilidade. Pega lá na TVA, lá, o Loki lá, muda a linha do multiverso. E se podia ser o Denis, mano, porque o Denis e o Eloy naquela época ali, ó, eram os irmãos, eram os pau a pau. Agora eu acho o Denis descomunal, o Eloy, né, descomunal de uma outra maneira, porque ele evoluiu, tocando no Sepultura. A bagagem que ele ganhou no Sepultura. O Denis é monstro de qualquer jeito, também não tô nem querendo comparar. Mas eu digo, né, o cara toca no Sepultura 10 anos, é outra coisa, evolui como baterista de metal, né? Então, por isso que eu acho que ele é o cara hoje pra tocar no Slipknot mesmo. Mas você acha que o Denis se daria bem no Não no sei. Sepultura? Não, é que eu fantasio isso fosse de brincadeira. Mas se rolasse assim, a gente alterasse ali o... Eu lembro disso pra caralho, assim. Eu lembro da onde ele me contou isso, sabe? Que ele recusou tocar. Eu falei, não. E aí quando o Eloy entrou no Slipknot, eu falei, nossa, mano. A minha cabeça fez assim, ó. Mano, poderia ter sido o Denis. Mas enfim. É só uma viagem na minha cabeça. Não é mentira e não é... É só uma viagem do meu multiverso. E o Voe foram 2 álbuns, né? Teve um segundo Foram depois. 2. Então, daí a gente fez esse primeiro, que foi com o Rick e tal, saímos do Rick, vamos continuar e fizemos o nosso segundo independente. Na verdade, foi pela HBB. Não sei se você lembra que tinha um selo que chamava Hearts Bleed Blue. HBB, que teve um tempo aí, foi legal, cara, um selo independente, mas que dava um suporte, deu uma grana, pagou a gravação do disco. Lançou várias bandas. Lançou, depois aí eu chego no Magwebs, que também foi da HBB. E aí, a gente gravou o segundo disco, cara, foi uma massa, a gente fez do jeito que a gente quis, eu acho realmente um disco mais evoluído, assim, mais... entendemos quem que a gente era como banda também. Eu sinto isso. Eu gosto do primeiro pra caralho. Acho que, pô, tá lá. É que o primeiro é sempre aquela coisa, né? Tipo, experimental, né? Tipo, como que a gente vai... Era uma banda nova, cara. Você queira ou não queira. Eu falei, a gente era macaco velho, mas a gente... a banda tinha 2 anos. Então, puta, tem que ter estrada, mano. Tem que ter vivência, tem que ter erro. Pra você falar, não, aqui não ficou bom, aqui vai ser melhor e tal. E aí a gente fez o segundo disco. Eu acho o segundo disco mais redondo, mais foda, assim, nesse sentido de composição. Mas, mano... também não queria entrar em detalhes, assim, mas a gente terminou de gravar ele e a gente foi fazer, sei lá, o segundo, o terceiro show de lançamento dele e a gente brigou e acabou, mano. Nossa. Caralho, foda. Qual a sensação, mano, que você tem, tipo... O Yuri meteu o Yuri. Desculpa, Yuri, mas você sabe que foi isso. E, tipo, fim de relacionamento, tipo, acabou... É triste, mano. Então, aí, lembra que eu falei lá no começo e tal? Eu já fiz isso umas 5 vezes. Mano, quantas namoradas vocês já tiveram, já terminaram, sabe? Ou vão ter ainda, não sei. Fim de relacionamento, mano. É triste para um cara. Que você pensa, tá, né? Porra, é um tempo investido, é uma energia envolvida na coisa, e, não sei, cara. Pelo menos pra mim, todas as vezes foi muito sofrido. Foi muito sofrido tomar decisão, foi muito sofrido conseguir comunicar. Às vezes eu comuniquei, né? Às vezes eu fui comunicado. Não, na verdade eu acho que eu sempre comuniquei, eu sempre saí. Você sempre que deu o pé na bunda, né? Não, zero orgulho disso, tá? Não é nesse sentido, mas... Não, sim. Que foi onde tinha que chegar, né? Então, é isso que eu tô falando. A tristeza é você assumir e tomar essa decisão, sabe? Falar assim, mano, mas não quero. Eu te amo, mas não quero mais, sabe? Eu te amo, mas eu preciso ir pra outro lugar, eu preciso fazer outra coisa. E eu falo com tristeza, assim, que eu passei, foi difícil, mas
eu olho pra trás meio assim, mano, eu tinha que ter feito isso mesmo, sabe? Uhum. Não, e é legal porque, mano, se a gente pega pra analisar, assim, a sua trajetória com as bandas, assim, você vê que você sempre foi... Eu percebo uma certa inquietação de sempre estar, tipo... Meu, preciso fazer alguma coisa diferente. Tanto que se for pegar Fist, Street, Reitinho, Voe, agora uma Gerbs, assim, são todas propostas diferentes, tá ligado? E eu acho que é esse lance de você querer procurar, tanto musicalmente como guitarrista, assim, você abrir o seu leque, tá ligado? Poder experimentar outras coisas, assim, isso é muito foda, tá ligado? Obrigado. Cara, porque no fundo era uma sensação meio essa, que nem você falou, inquieto. Foi isso, assim. Na verdade, o Fist não foi isso. O Fist foi um acaso que me levou pra, puta, não dá mais pra levar, então vou sair. O Reitinho foi essa coisa do tipo, puta, a oportunidade de ter uma gravadora e viver uma parada que era um sonho de todo mundo. Pô, então não dá mais aqui, Street não deu mais certo, saiu. O Reitinho, então, o Reitinho foi um momento do tipo, mano, não vai virar nada aqui, não tá me fazendo muito bem, e eu não quero mais ficar mais um ano aqui chorando e não indo pra frente, então vou sair. E aí é isso. Aí o Voe foi a única que. A Voe foi a única que eu não saí, assim. A banda meio que acabou porque rolou uma treta, assim, um descaso, enfim. Sim. Que a gente falou, melhor. Vamos tretar entre Pela nós. saúde mental de todos. É. E aí logo depois eu entrei no Maguirebs, cara, que eu tô até hoje, né? E também foi muito louco, porque o Maguirebs foi assim, o oposto de tudo isso que eu tava indo, assim, né? Tipo, se a gente for falar, o Fish, né? Daí o Street, daí o Reitinho, que é isso, assinou, aí o Voe que quase assinou, mas não virou, mas aí concorreu ao Grammy, né? Então, sempre foi uma escada, assim, vamos dizer assim, né? E não propositalmente, mas foi acontecendo assim. E aí o Maguirebs foi exatamente ao contrário. É do tipo, putz, mano, não tem nada a perder, não quero nada mais mesmo, não quero pressão nenhuma, não quero dever nada pra ninguém, então vamos aí. E na verdade não que eu escolhi isso, mas eu fui escolhido, né? Tipo, o guitarrista saiu e eu sou amigo dos caras há muito tempo, sou fã, sempre fui fã da banda há muito tempo. Eu não contei aqui, mas eu passei por uma fase muito new metal, assim. Eu tive dread, camisa do Korn, o Deftones é uma das bandas que eu mais amo até hoje, assim, que mantém desde a minha adolescência. Uhum. E o Maguirebs era uma parada meio new metal no começo, assim, uma tosqueira, uma barulheira louca, mas era misturando com rap, umas coisas que eu falo, do Brasil, né? Tinha poucas bandas que faziam isso. E eu sempre fui fã, sempre fui amigo dos caras, e daí, de repente, tudo isso que passou pela minha história, daí... Pô, tô sem banda, mano. O guitarrista saiu... Vamos aí nessa porra. E eu lembro que eu entrei na banda já meio que botando assim, eu falava, mano, vou te falar um bagulho. Eu já tive do lado de lá. E aqui a gente tá do lado de cá. E eu vou falar pra vocês, não adianta vocês sonhar que vai passar pro lado de lá, mano. Não, mas não é negativo, não é negatividade isso. É realidade isso. É uma banda que não vai ter um público que eu tive do lado de lá. Não vai assinar com gravadora. Não vai chegar nesse lugar. Então... vamos viver bem aqui, tá ligado? Isso foi uma das primeiras coisas que eu falei. Parece. Eu tô me ouvindo agora falar, parece até que foi meio cuzão, assim. Mas foi um momento do tipo assim, mano, vamos deixar claro as coisas aqui? Porque não vem. Porque eu tinha acabado de sair do Voe, que tinha sido essa pressão o tempo inteiro. Mas tem que virar, e aí já foi contratado pelo Rick no primeiro dia, e tem que fazer o disco, e tem que fazer o hit, tem que. Mano, aqui não, porque essa banda aqui não vai ser isso. Que é uma desgraceira. Não sei se vocês conhecem o Maguirebs muito bem, mas é... E é da hora, mas é aqui. Então vamos viver aqui nesse jardim feliz. Não vai olhar pro jardim do lado. Se acontecer, aconteceu. Não. E não é pra buscar isso, porque, sim, cara, eu tô falando, eu já vivi do lado de lá. E do lado de lá, meu amigo, precisa ter muitas outras coisas. É o que eu falei, o 1997, é injeção de dinheiro na rádio. Não é isso que a gente vai viver aqui. Então... E aí... Você já chegou dando choque de realidade dos caras, né? Não que eles não soubessem, e não que eles quisessem também. Talvez tá? eles soubessem, mas eles não tinham esse... Mas aí do tipo, não, jogado na cara. Vamos não se das contas. Eu falei, não, mano, não adianta. E mais por um sentido... E mais por um sentido do lance do comprometimento. Porque isso sempre foi um problema também na minha vida, e pra eles também, todo mundo trabalhar, né? Então, assim... Eu tive muito problema isso no começo do Maguirebs, porque eu já tava... Eu falei, mano, já tinha 35 anos, já tava, vivendo, né? Assim, tipo, de trabalho, de tudo, de profissão, de tudo, que eu não podia parar. Então, assim,
Ah, tem um show aqui. Aí eu tinha que fazer um DVD de não sei das quantas, de alguém, freelancer. Eu já era freelancer, mas eu nunca parei de trabalhar com vídeo, né? Nunca parei de trabalhar com isso. Sim. Como eu disse, na verdade é o que paga minhas contas até hoje, assim. Eu nunca parei de trabalhar com vídeo, nunca parei de ser diretor, nunca... Blá. E aí, tipo assim, mas pintou um trampo. Mas já tinha o show marcado. Falei, mano... Você me desculpa, mano. Coisas que lá no Voe, por exemplo, eu não podia falar, porque era um outro ambiente, era um outro do tipo comprometimento para a banda, né? Entrega para a banda. Então, o que eu quis dizer nesse sentido aqui, talvez agora fique um pouco mais claro e menos cuzão, que é do tipo assim, mano, a entrega tem que ser outra aqui. Vamos viver em paz. Sim. Porque aqui nós vai só viver feliz aqui. Nós não vai ficar, vamos ter que batalhar e para chegar lá. E não tem o chegar lá. O chegar lá é nós curtir a vida tocando. E também hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia... E, mano, e nessas, sem pressão, sem cobrança, sem nada, é uma coisa que desde que eu entrei, não sei se eles já tinham isso antes, mas desde que eu entrei a gente virou um lema que era assim, a gente não deve nada pra ninguém. O Maguire é isso aqui. Você vai no show... Vai ser, eu sempre falo, vai ser o pior, melhor show da sua vida. Porque é uma desgraça, o vocalista aqui joga o microfone e derruba no chão, canta no meio do público, não sobe. Meu, mas é um puta show. É muito massa, só que é uma proposta, entendeu? Então, só que isso que eu falei, é totalmente fora do comercial. Então, por isso que volta lá atrás. Então, assim, não adianta querer achar que, entendeu? Então, a gente nunca fala, mano, a gente não deve nada pra ninguém. E nesse não deve nada pra ninguém, mano, a gente foi. Tamo aí, tô há 10 anos e fizemos um disco muito massa que é o Futuro, quando eu entrei. E foi lançado pela HBB, que foi uma gravadora, né, independente, mas que abraçou nós pra caralho. E fez, pô, vamos fazer um discão foda. Pagou a gravação. E a gente fez um disco, puta, uma arte foda. Vinil, colorido, foda. Então, assim, mano, é isso. Sabe? Não espera o Grammy, né? Só vive porque... É legal viver, tá ligado? Tipo a sensação de lá no início, primeira banda, mano. vamos tocar e é isso. Tipo, sem Mas pretensão nenhuma, assim, de ter que mostrar, sei lá. A pretensão é curtir, né? A pretensão é realmente curtir. E é difícil, mano. É difícil você ter isso, né? Porque você sempre quer mais. Né? Você sempre quer tocar num lugar mais legal. Você sempre quer tocar num show mais legal. E cada vez mais, a gente foi ficando cada vez mais velho, né? Tipo, e você fala, puta, tô tocando lá naquele lugar ainda e tal. Tipo, umas horas você fala, puta, não... Mas enquanto você tem tesão de tocar junto, é pra isso que vale, né? Então é meio sobre isso, assim. E o lance de DJ, mano? Você falou um pouquinho ali, como é que você trai o movimento? Eu traio movimento, cara. É uma fita essa também. Eu traio movimento pesado, mano. Mano, quando eu me mudei pra São Paulo, volta. Lá atrás, mano, 2000 e pouco, época de street, quando eu falei que eu cheguei em São Paulo, encarei São Paulo, tem a ver com isso também. E eu comecei muito nas baladas, né? E naquela época era muito forte as baladas de rock, assim, Fan House, The Edge, não sei se vocês manjam dessa... Milo. E era a balada de rock, que a gente ia lá e toda a galera do rock ia, tipo... Tocando as músicas dançantes de rock, desde um David Bowie, sei lá o que, até os indie da época, o Franz Ferdinand, lembra? O Phoenix, o Killers e tal, eram os hits, assim, máximo e tal. E, cara, numa bela dessa, assim, eu, tipo... O Thiago, DJ, você sabe quem é, que eu estudava com ele, estudei com ele na faculdade, na minha sala. Ele tocava na banda, o CPL... CPL ao quadrado. CPL ao quadrado. Acho que isso foi um pouco depois, mas daí a gente tocava junto e ele já era, a gente estudava junto e ele já era DJ, e aí uma vez ele, vou tocar lá no DJ Club lá, só que lá ver, pô, da hora, vamos lá. Mano, você não quer tocar lá comigo? Eu falei, não sei. Ah, mas leva uns CDs lá, mano, você tem bom gosto aí e tal, eu te ensino lá a apertar os botões lá, você... Tá bom. Ah, fui lá, levei um CDzinho lá e toquei, aí... Você é mordido, né? Mordido. É que nem... Cara, eu não vou... Assim, é difícil falar que é um outro instrumento, mas a sensação é como se fosse. Você tá lá tocando, tipo, você tá fazendo um show, você tá tocando a música pra alguém, nem que não seja a sua música, mas você tá fazendo as pessoas se divertirem. Essa é a premissa. A mesma de um show de uma banda. E aquela coisa, você colocar a música que você quer. Né? E aí eu fui crescendo essa vontade, assim, né?
E aí eu fui tocando, eu comecei a tocar em fan house, comecei a tocar em todo quanto é lugar. E aí... Mano, no meio do caminho eu descobri a música eletrônica. E aí vira um outro... Pá, abre outro caminho. Eu conheci o Nine Inch Nails, conheci um monte de banda naquela época ali que eu já conhecia a música eletrônica. Eu falei, opa, mas é legal também, mano. Porque lá atrás, quando eu era adolescente, eu assim, não, música eletrônica não, não, roqueiro, né? Tá louco? Não, você tá louco. É camisa preta aqui, caralho. Mas, mano, depois aí eu fui numas rave de techno, de hard techno, mano. Rave de hard techno é tipo assim, show do Slayer não é. Show do Slayer é brinquedo. Show do Slayer é boneca, é bebê perto de uma parada de hard techno, tá ligado? E eu falei, caralho, mano, o bagulho é violento demais. E. Enfim, achei um caminho, achei um lugar lá, mano. E aí era sempre hobby, sempre hobby, sempre hobby, sempre hobby, sempre hobby. Até que um momento, um dia me chamaram pra tocar numa galera, num coletivo, assim, que a gente chamava de crew. Coletivo mesmo, de 10 DJs, e a gente fez uma festa. Que foi uma época foi aquela época Reitinho e Voe ali, que eu já passei por ali, que foi... Que, mano, a festa virou demais, mano. A gente tocou no Big Brother. A gente tocou no Big Brother, cara. Tocamos nos cruzeiros, na Chili Beans, umas paradas muito fodas. Qual Big Brother vocês tocaram? Em 2010. 2010. E, mano, porque a festa bombou, ganhou a melhor festa do ano na Folha, naquela época, assim. Mano, ia muito roqueiro, ia muita gente, assim, da galera, e a gente usava jaqueta de couro, porque era uma fase que teve o Justice, não sei se vocês conhecem o Justice. O Justice era um duo de música né, ainda existe um duo de música eletrônica, que apareceu fazendo um show deles. Imagina, não é DJs, eles são produtores de música eletrônica, mas imagina 2 artistas de música eletrônica lá, o palco deles era como se fosse um palco do Slayer, com um monte de caixa Marshall. Caralho. Paredão de Marshall, igual do Slayer, e eles no meio, assim, com uma cruz, e, mano, puta som eletrônico, mas assim. Você fala, mano, e a caixa Marshall, você fala assim, mano, isso é muito eu, mano. E aí eu me encontrei nesse lugar, entendeu? Aquela coisa que a gente tava falando do pertencimento, da inspiração, né, do tipo. Aí eu falei, mano, eu gosto de música eletrônica, foda-se. Eu gosto de música eletrônica e se foda. E aí eu me entreguei, tá ligado? E aí desde lá. Algumas vezes mais profissional, algumas vezes menos, e sempre levando junto, assim, né? Pode crer. E, cara, toco até hoje. E hoje, assim, amanhã, por exemplo, eu vou tocar em Americana numa festa de rock. Toco rock. Mas eu sou um DJ de música eletrônica. Eu gosto de tocar house e techno, assim, que é música eletrônica mesmo, assim. Quando eu mais sou feliz é fazendo isso. Você gosta de ver o pessoal se fritando aí embaixo. É. Né? Não, e é outro lance de tocar. O lance de tocar rock é um jeito, tecnicamente falando, assim. E o lance de tocar música eletrônica é outro jeito, que você mixa, faz uma parada, cria uma história, cria um ambiente, não é ambiência, assim, nuances, assim, caminhos, assim, uma hora você abaixa, você faz todo mundo ficar mais relaxado, tomar uma cerveja, uma hora você dá uma fritada, uma hora você volta. O rock é assim, toca uma música, toca outra, toca uma música, toca outra, você não tem muito o que fazer, assim, nesse sentido, mas enfim. O que você acha que o pessoal fica falando que DJ não faz nada, só põe o pendrive, mano? Tem isso também, né, mano? Vai lá, né? Cara, tem DJ que só aperta o play mesmo. Eu falei, discotecar rock é muito difícil, mano. Eu falei, eu faço isso há 20 anos já. Tem música que você não consegue virar de uma pra outra, mixar, né? Tem DJs que são fora da curva, mixa qualquer coisa e tal, e faz umas batidas, cria umas paradas pra você mixar. Mas muitas músicas são assim, uma música tá num BPM, que é né, a contagem da música de tempo, assim, tipo, né? E outra música tá assim. Não tem como você misturar as duas. Então você tem que acabar uma, fazer um efeito e botar a outra. Só que tem muito DJ que é meio preguiçoso, que só faz isso. Acaba uma música, toca outra. Acaba uma música, play numa, play na outra. Play numa, play na outra. Play numa, play na outra. Não é um crime isso. Mas aí sim é uma coisa mais de apertar o botão, né? Por isso que eu falo, na música eletrônica você tem que misturar as duas. Literalmente misturar. Mixar vem de misturar. Tanto que em Portugal eles falam mistura, não é mix. Mistura. Não é mixagem, é mistura. Porque é misturar mesmo. Então, a hora que tá acabando a música... Porque a música eletrônica, ela tem esse padrão de começar e acabar com um beat, assim. Meio que... Então, você tem que... A hora que tá acabando o beat da outra, você bota o beat da outra na frente. Isso que é legal pra gente mixa a voz, então. Aí é mais... Por isso que eu falei, a música eletrônica te dá muito mais abertura e caminhos pra você fazer esse tipo de mixagem. Rock é Rap também dá pra fazer muito isso, enfim. Sim. Você pega uma funk.
no rock você pega uma música mais rápida ali, até pra você vai querer jogar pra uma outra ali. Então, e às vezes, geralmente, a gente desencaixe. tem umas músicas que tem um edit, assim, com um beat na frente. Ah, pega o beat lá do trás e faz um edit, mas é difícil, mano. É difícil você mixar rock certinho, assim. Todas as músicas você fazer uma mixagem harmônica virando, é difícil pra caralho. Já teve algum perrengue já nesses rolês de DJ já, mano? Perrengue. Puta. Ah, meu, do último perrengue, eu rompi meu tendão tocando. Eu tô com uma botinha ortopédica aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Eu tô com o tendão rompido. Pode crer. Eu tô com o tendão rompido, ó. Caralho, mano. Mas você caiu de novo? Há um mês, mais ou menos. Não, eu só tava dando os pulinhos assim, ó, de boa. Só que eu já tava zoado e não fui cuidar. Aí piorou. Tô lá tocando. Eu botei meu vídeo no meu Instagram, depois vem no meu Instagram ali. Tô lá assim, só. Pá, estourou o pé, mano. Eu fiquei lá tocando 1h30 ainda com o tendão rompido, doendo pra caralho. Saí, a hora que eu falei, não, tá de boa. Tomar uma cerveja aqui, tá de boa. Só que quente, né? É. Já dá pra levar. Continuei tocando 1h30. E aí, cara, a hora que eu parei e desci assim, eu não conseguia descer a escadinha do palquinho assim. O cara me carregou, o segurança me carregou. Eu falei, caralho, e veio uma galera assim, ô, puta sete, qual que é o seu Instagram? Deu, peraí. Tinha um japonês, cara. Um japonês, assim, não sei se é do Japão, mas ele era asiático, oriental. E ele veio falar inglês comigo. Um gringo que tava lá. Man, great set, man, together. Let me buy you a drink. Eu não sei nem o que eu falei pra ele em inglês, assim, não sei. Eu tava, meu, zureta, assim, sabe? De dor, assim. Pera aí que eu já volto. Aí eu fui lá no camarim, veio a bombeira lá com gelo, mano, foi foda. E eu tô assim até agora, tô bem melhor, mas eu fiquei... Nem nos hardcore você se machucava assim, pô. Nem nos hardcore. É, só lá no primeiro show do Fish que eu caí, rompei o joelho, mas... É. Ô Fabrício, antes da gente finalizar, mano, a gente vai pra aquelas perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Não, vocês já se arrependeram de ter me chamado. Nada, porra, caralho. Meu, se pudesse salvar 3 discos, cara. Eu vim pensando nisso, sabia? Aí, ó, Eu tá preparei. manjado, cara. Tem que Manjado. tocar isso aí, pô. Fez a lição de casa. Não, eu vou te falar, porque eu assisti os outros, né? Eu assisti, acho que inteiro mesmo, assisti o do Nick, assisti o do Leon. E, enfim, e vi uns outros pedaços. Do Gabriel eu vi uns pedaços também. E eu fiquei pensando numa parada. É, porque é muito difícil pra um DJ falar assim, que disco e tal. E aí tem uma parada, tem uma falha, tem um bug nesse rolê. Que é assim, é o melhor disco que você acha o melhor disco da sua vida? Ou é o melhor disco que você levaria, um disco que você levaria pra praia? Não, você é tipo apocalipse, Então, fudeu, você precisa salvar 3 álbuns pra que vai ouvir pro resto da vida. Exato, Isso me marcou. exato. Não necessariamente é o disco que eu acho mais foda. É, exatamente. Pode ser. Né? E aí eu fiquei pensando assim, Smashing Pumpkins Siamese Dream, que é o disco que fez eu virar tudo na minha vida ali, do metaleirinho, aprender a tocar guitarra. Na verdade, eu aprendi a tocar guitarra, ou o que eu acho que sei tocar guitarra, tirando o Siamese Dream inteiro. Porque eu não fiz um cursinho lá pra aprender 3 acordes, lá em Pirassununga, e depois mano, pegava o disco e tocava assim, ó, sem ligar no amplificador, que eu nem tinha amplificador, eu tocava só com as cordas assim mesmo, na frente da caixa, pra aprender a tocar. E tirei o disco inteiro, mano. Sabe? Sabia todos os solinhos e todas as paradas. E, mano, acho que isso, assim, desenvolveu tudo que eu sei, assim, de ouvido, sabe? Porque, enfim, foi o disco que foi a minha universidade da guitarra, foi o Siamese Dream do Smashing. E sim, é um disco que eu acho muito foda, talvez o mais foda da minha vida. E sim, eu ouviria ele pro resto da vida. Aí eu pensei no Deftones. Falei, não, Deftones, claro. Qual o disco que eu acho mais foda do Deftones? Que eu piro? Não é o White Pony. E aí eu vou. Então, aí que vem o bug. Que eu falei, não, o disco mais foda do Deftones, que eu mais piro, que eu mais foda, que eu acho mais foda. O Around the Fur, que é o antes Sério? do. Por uma história meio de emoção, assim, mesmo, porque eu já conhecia o Deftones, eu falei, eu era new metalzão lá, eu já tinha conhecido o primeiro disco. E aí eu lembro de. Saiu o segundo disco do Deftones. E aí, não quero falar tudo de novo, mas aquela história da dificuldade de comprar o disco, da dificuldade de ouvir, a espera pra ouvir. E aí, mano, saiu o disco do Deftones. Saiu o disco do Deftones. Quem falou que tem no Brasil?
tá ligado? Não tem no Brasil, não sai no Brasil. Ah, então é um mês, aí não sei o que, aí já tinha internet, já consegui pegar umas músicas meio, Napster, lembra dos bagulho que vinha, as qualidade horrível. Aí o show, gravaram de um show lá, e os caras botavam o show, puta música nova do Deftones. Vinha o surto, lembra? Mano, eu passei mais de um mês esperando esse disco do Deftones, e aí, de repente, eu fui numa loja lá em Jundiaí. Como é que é o nome daquela loja lá? Monster, não sei das quantas. É uma loja que tinha no centro ali, mas enfim. Fui lá na loja, que era a loja também, estilo Galeria do Rock, que a única que tinha em Jundiaí, que vendia as camisetas, vendia os CDs importados, de metal, de rock e tal. Fui lá, porra, o novo Deftones, caralho, mano, me dá. Aí eu nunca vou esquecer da sensação de eu botar o disco no carro. Tupá, tuparara, sabe? Mano, olha, dá até um negócio. Então, eu acho que ali, pra mim, é o disco da banda. Só que, é o disco que eu queria ouvir pro resto da minha vida, o Deftones? Talvez não. Aí eu pensei no Diamond Eyes, que é o disco da Coruja Branca ali, que eu acho que é uma evolução que os caras chegaram fizeram uma obra-prima da obra-prima, assim, que aí já veio depois o White Pony, já tem aquelas baladinhas, tem Beauty School, que é uma música que eu ouviria pro resto da minha vida em loop, assim. A gente recebeu, a gente trocou ideia com o pessoal que faz cover deles, né? O Deftones Brasil, né? E eles falaram assim, mano, que dá raiva, porque os caras começam a mudar os instrumentos, mano. Tipo, guitarra de 7 cordas, botaram uma guitarra de 8 cordas. Aí os caras, caralho, e tipo, os caras querem fazer a parada certa, né? Quer, tipo, passar aquela experiência do Deftones realmente, mano. Os caras falam, pô, mano, como que eu vou guitarra de 8 cordas, velho? Não, e a guitarra do Deftones é um bagulho de louco, mano. Assim, o Magwebs é muito influenciado pelo Deftones, eu acho. A gente toca na mesma afinação, que seria perto ali, quando eles tocavam com uma guitarra de 6 ou de 7 cordas. Mas é incomparável, mano. O som que o cara tira ali, digital, é muito louco. Vai meio que contra um monte de regrinha que a gente tinha lá atrás, de som de guitarra, de amplificador. Não, é digital mesmo, guitarra, parece a caixa de abelha. Mas só que o cara tira o som que encaixa no bagulho. Enfim, eu sou fanático pelo Deftones, assim. Então tá, Diamond Eyes é o disco que eu escutaria pro resto da minha vida. E aí eu pensei num terceiro, eu falei assim, o Nine Inch Nails, mano, que também é uma banda que eu piro. Aí eu pensei no The Fragile, que é um disco que é duplo. Também eu acho que é uma obra-prima, assim, porque eu acho o Trent Reznor, que é o cara do Nine Inch Nails, é um deus da produção musical, foi um cara que eu me inspiro até pra tudo, assim. O cara que fez tudo ali, mano, fez o Nine Inch Nails, né, é dele, ele que faz Nine Inch Nails, né. Aí tem um disco do Marilyn Manson, que eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto também, gostei muito naquela época, que é o Antichrist Superstar. Que é um disco do Nine Inch Nails com o vocal do Marilyn Manson. Que fique bem claro, que é produzido pelo Trent Reznor. Então, assim, tudo que o cara foi botando na mão, sabe? Aí chegou uma hora que o David Bowie virou e falou, pô, eu quero fazer um som que tá no momento. Quem que é o cara que faz o som no momento? O Trent Reznor. Foi lá e fez um disco do Trent Reznor, nos anos 90 ali. Sabe, então... Aí o cara falou, acabou, eu não quero mais tocar na internet, sei lá, quero dar um pausa. Vou fazer trilha sonora. A primeira trilha sonora que ele fez ganhou o Oscar. Caralho. Sabe? Acabou de ganhar outro Grammy ali. Então os caras são, mano, é um cara que, mano, não dá, sabe assim, pra mim. E o Nine Inch Nails me guiou muito nessa história de música eletrônica e abrir minha cabeça e tudo mais. O The Fragile. Será que eu ia ouvir esse disco pro resto da minha vida lá na praia? Não sei. Talvez não. Aí eu pensei, vou pensar num de rap, uma coisa que eu amo também, que vai... Mano, cheguei no Beastie Boys, Shake Your Head, que é um disco que também... O Beastie Boys, eu não sou do rap e tal, mas o que eu sou do rap é o branco fazendo rap ali. Não quero dizer essa coisa de branco e preto, mas eu quero dizer assim, né? Eu não carrego isso na minha pele, né? Na minha raiz, mas o Beastie Boys foi o que falou assim, mano, é da hora rap também. Escuta isso aqui. Porque eu era o que eu falei, não trouxe isso da minha raiz. E sempre fui do rock gringo, sabe? O Beastie Boys foi o que fez eu hoje gostar de Racionais, entendeu? Então, assim, foi... Que nem eu falei do Mussarelas, que foi eu gostar de punk rock. Então, assim, o Beastie Boys pra mim é o Beastie Boys. Então... Beastie Boys, Shake Your Head. Eu vou te colocar numa fogueira agora. Já até sei qual que você vai falar, mas manda aí. Ih, agora, cara. E um autoral.
Eu ia falar isso. Um autoral de todas as minhas bandas? Todas as bandas. Pra salvar um só, hein? Pariu, mano. Eu achei que ia ter um de Agora é pra fuder! Eu achei que ia Mas ser... foi boa, porque como ele fez a lição de casa, ficou um pouco mais Essa não tava na E pior que eu praia. não- e pior que- E pior que eu não tinha pensado nesse da banda. Eu vi que tinha o da banda lá, eu vi do Gabriel. Mas eu falei, da banda, sei lá. Eu não pensei nisso, pensei só nos outros. Mas só escolher uma das todas as bandas é foda, hein, mano. Sei lá, é que é foda também você assim, talvez se indispor com alguma. Não sei não, qual que é o acho que lance. não. Esporte, né? Mas Não, acho que qual não tem aquele. isso, não. Não sei, o que você levaria, talvez o que você teve mais Acho que não tem isso, conexão. não. Claro, todos teve conexão, sim. mas. Não sei, aquele talvez o mais especial, não sei lá. Isso aí é contigo, Mano, meu irmão. um só não vai dar, hein. Mas- Um só não vai dar. Mas a bag só Mas cabe eu mais que- um eu disco. queria- tá? Eu queria falar que eu acho que é o Tornado do Street, assim, porque foi um disco que, como eu falei pra vocês, foi um momento que foi um auge muito foda, tecnicamente falando como guitarrista. Marcou muito a história da banda e a minha história, no meio do caminho da minha história, assim, acho que é um divisor de águas, assim. Uhum. E, pô, claro que teve o Reitinho, teve um monte de outras experiências, até o próprio Fist lá que eu falei que foi a primeira vez que eu entrei num estúdio. Marcante demais. Quanto tempo a gente ficou falando do Finais Iguais aqui? Sim. Mas eu acho que o Tornado é um divisor de águas, assim, do tipo assim, acho que foi a primeira vez que eu falei, pô, eu sei tocar guitarra da hora, sabe, assim, terceiro, quarto disco, acho que eu tava gravando no estúdio. Pô, e o Tornado foi um disco que me Mano. fez tirar o preconceito de banda, É. brasileira, de escutar o Street. Porque todo mundo fala de Street Blogs, eu falo, pô, mas os caras cantam inglês. Eu gosto de português do Street. Mas as inglês, banda brasileira cantando inglês, que chato. Aí eu parei pra escutar o Tornado, eu fiquei, caralho, mas... Mas tem o Rurais também do Magueves. Aí, ó, tem mais um. Tem o Rurais do Magueves, mano, porque é o último disco que a gente lançou e foi o primeiro disco que eu produzi na minha vida. E foi uma parada muito louca, assim, eu acho que posso falar meio que ambiciosa, assim, que eu como fã do Magueves desde lá de trás, eu entrei na banda, fiz o quê, e aí eu fui aprendendo a produzir, mas eu comecei a produzir música eletrônica, né, mas aí como eu toco em banda, não sei o quê, aí quando a gente foi fazendo esse disco, os caras falaram assim, pô, você que vai produzir. Eu falei, é mesmo, mas não, eu não sou produtor de música eletrônica. Uhum. Não, mas você que vai produzir, mano. Aí produz aí nós. Aí eu falei, puta da hora. E aí mano, foi uma barreira, foi um bagulho muito louco pra mim, assim, vencer essa coisa que eu falava, não sou bom, não tô preparado, não sei o quê. E falei, vou produzir. E aí, cara, é muito louco. E eu tive uma ambição, assim, de falar, tá bom, então eu vou produzir o disco que vai ser o disco definitivo do Magueves, assim, sabe? Se a banda acabar amanhã, qual disco vai ser lembrado? Eu não sei se eu consegui, eu não posso falar isso. Mas eu fiz tudo pra acontecer isso, sabe? E eu escuto ele assim, claro, tem umas coisas que eu poderia ter feito diferente, tá? Mas, mano, diante de tudo que a gente pode fazer como uma banda totalmente independente, que todo mundo trabalha, que ninguém se dedica 100%, tudo aquilo que eu falei, Sim, sim. porra, mano, orgulho do caralho, orgulho muito forte desse disco, assim, e é o primeiro disco que eu produzi, mano, vou guardar esse poeta da minha vida, entendeu? Se eu vou produzir mais 10, mais 15 ou mais nenhum, então, eu tenho que levar isso também. Aí te deixa, vai, te deixa. Só porque o papo foi muito bom. Caralho, ô Fabrício, mano, que legal, velho. Muito obrigado por você ter proporcionado essa experiência legal pra gente aí, de ter escutado essas histórias aí por trás dos bastidores, de tudo aquilo que a gente via de fora, né? Sim. Que a gente ia ali no palco, ali vendo vocês tocando, tanto com o Street, com o Fist. Cara, muito obrigado por você ter topado pelo papo. Tenho muito agradecido, tô até emocionado. Deu tempo de Ele se vai chorar. arrepender ou não? Ou precisando de mais tempo pra se Dá? arrepender? Quer ficar mais meia hora aqui, pô? Dá meia hora aí, mas... Não, da hora. Mano, obrigado demais, cara. Eu falei pra vocês, eu gosto de falar, tem história pra contar. Eu sempre falo assim, quando eu falo, chama aí que eu tenho história pra contar, hein, mano. Tem história pra contar, graças a Deus. É isso, e eu falo sempre que, mano, o que a gente vive é isso, né, mano? A nossa história é o que a gente faz, é isso. Então, eu falo, cara, puta, mano, ninguém tira. O que a gente viveu, ninguém tira. E graças a Deus eu tenho muita história pra contar. E é isso, mano. Eu gosto de contar. Então, obrigado pelo espaço também. Como eu falei aqui, de um jeito ou de outro, a gente é que nem né, vim divulgar a minha vida, assim, aqui. Então, obrigado mesmo por esse espaço. Da hora demais. Pô, Caio. E não tem preço se sentir em casa e poder falar tudo. E Sim.
Da hora demais, obrigado. É isso, cara. Agradeço também por ter vindo aí. Acompanho o seu trampo aí há muito tempo, desde lá do Fish, enfim. E agradeço, cara, você ter topado aí, trocar uma ideia com a gente. E desejo tudo de bom aí. É só o começo de muita coisa legal aí que vai acontecer. Seguimos. É isso. Da hora demais. Cara, obrigado. deixa suas redes sociais aí, galera que quer acompanhar seu trampo, que quer Cara, conhecer mais de você. basicamente... Quer gravar um clipe? Falou, vou chamar o Fabrício. Então, aqui é videomaker, DJ, produtor, guitarrista, whatever. Grava, produz. A gente dá um jeito. Cara, basicamente o meu Instagram, né? É @FBRZ, que é o meu nome, sem as vogais. Na época que a gente era as bandas indie que tirava as vogal, sim. lembra? Foi nessa época que eu criei era o Twitter e era o Instagram. Uhum. FBRZ. E, mano, ali no Instagram tem tudo. Tem TikTok também, mas nem uso direito. Enfim, não pegou. Pra mim não pegou tanto assim, mas enfim. No Instagram tem tudo ali. Você teve Fotolog? Opa, se tive. Eu tive Fotolog e tive blog ainda antes. Escrevia blog. Eu lembro que, mano, escrevia, ia nos shows, comentava, disco novo. Mano, era da hora blog, eu gostava. O Fotolog era tipo quase um Instagram, né? Que hoje, né? É. Ah, tinha umas peculiaridades assim que era massa, né? Que era o lance de só poder postar uma foto por dia. E aí tinha 10 comentários só. Aí, isso sim, se você não pagasse lá o prêmio Pro, lá. Gold, era Gold. Pode crer. E se você pagasse, você tinha. Mas aí era sem graça pagar. A gente não. Era legal ter um dia só. Então você escolhia uma foto por dia. Escolhe a foto, aí posta o texto. Aí tem 10 comentários. Aí o que a gente fazia? A gente copiava esses 10 comentários, apagava, colava em um comentário só e abria mais 9. Mano, era uma onda, mano. Era uma onda. Eu lembro que tinha um esquema Foda. que eu acho que você mudava no computador a data, daí você conseguia postar mais de uma foto por dia. Eu não lembro desse Tinha uns hack lances aí. de você burlar, né? Mas pode era crer, isso, pode né? crer, pode ser. Eu tive muito Fotolog, opa. Nossa, Fotolog marcou. Fotolog era o nome da minha primeira banda que chamava Zero Left, Zero Left. que é zero à esquerda. Tá vendo? O lance de ser loser já veio de lá de trás, entendeu? Ah, como é que é? Ah, a gente é um zero à esquerda. Zero left. Muito bom. Mas é isso, Crudão. Valeu também, mais um episódio. Tamo Porra, eu junto. que agradeço aí, Fabrício. Valeu aí, mano. Valeu Valeu mesmo demais. ter vindo aí. Mano, da hora demais trocar essa ideia, assim, mano. O cara é muito resenha, tem muita experiência aí, muita história pra contar. E, mano, vamos te chamar de novo. Por favor, volte algumas vezes aí pra gente trocar uma ideia. Logo mais vai ter o disco novo do Magrebs, que eu tô produzindo também, o segundo disco. Daí nós vem falar dele aí, se quiser. Aí vem você mais um integrante. Vem aí o Haroldo. O Haroldo também, o Haroldo nem vai falar, só fica ele ali. Esse tem história também, mano. Viveu também, como é que fala? Testemunha ocular da história do pode rock crer. underground. Então, enfim, vamos aí. Só chamar que a gente tá aí. Fechou. É isso, a gente tá encerrando mais um Dona Mara Cast. Valeu você que ficou até o final. A gente tá nas redes sociais, no Instagram, no Instagram e no X a gente não tá mais, né? Não estamos mais no X, mas a gente tá no TikTok. E é isso, a gente também tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Não consegue ver o episódio? Coloca lá na sua plataforma de música preferida enquanto você faz suas paradas. Lá tem nosso QR Code também, quiser dar um donate, é sempre de bom grado, compartilha, curte. Tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? Isso, Rafoca, tem nosso canal de cortes, do Namara Cortes Oficial. E você que que gosta não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos. E finalizando aqui, já vai estar disponível já os cortes com o Fabrício lá. É isso, Rafoca, obrigado. É isso. novamente, Fabrício, muito foda o papo. Valeu Rafa, demais. obrigado aí, Tamo Quildão, junto. novamente. E é isso É aí, isso gente. aí. E até a próxima. Falou. Valeu.